Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor. Como nós prometemos, a pastora que vai ser a primeira entrevistada aqui nesse podcast e no quadro que nós vamos gravar aqui. Toda quarta-feira vai ao ar um testemunho e o nome desse quadro vai chamar O que Deus fez na minha vida. Amém. Amém? Amém. Agora, para quem vai nos ouvir, né, nos assistir, eu não sei se ele vai me entrevistar ou eu vou entrevistar ele. Não, hoje é eu. Ele ficou tão feliz que ele fez de mim saudosa. Ele me matou. Na inauguração eu chamei saudosa, pastora. E hoje ele vai justificar. Não, hoje não. Eu tô pastora viva. vai até uns 20 anos. Estou profetizando aqui que vai mais uns 20 anos. Então tá bom. Em nome de Jesus. O povo da igreja queria matar eu já. Pastora, eu queria que a senhora falasse um pouco, antes de nós entrar aqui, que eu fiz uma listinha aqui do que o pouco que eu sei da vida da pastora. Eu queria que a pastora contasse um pouco da vida da pastora, da onde a pastora nasceu. Né? Água Boa, Minas Gerais. Água Boa, Minas Gerais. Vim de lá com 16 anos de idade. Não era essa velhinha, era moça bonita. Moça bonita. Me casei e vim embora com a família do meu sogro. E os meus pais ficou para lá, né? A senhora casou com 16 anos? 16 anos. 16 anos. Não casei no cartório, nem podia casar, né? Mas depois, que passou um tempo, eu fui lá buscar nossos documentos. E nesse tempo a pastora não era evangélica ainda, a pastora era... Não, eu era uma pessoa muito idólatra. Foi do jeito que meus pais me ensinou. Que a senhora cresceu na tradição? Na tradição de muito católica, muita idolatria. Eu acreditava em tudo enquanto era santo, que eles falavam que era santo, né? Tudo que é santo que viesse, a senhora... Eu acreditava que ia fazer milagre, mas eu não achei milagre, porque primeira coisa que aconteceu, meu marido ficou doente. Então, isso que eu ia fazer uma pergunta para a senhora. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco de como que a senhora é. Hoje todo mundo conhece a senhora como uma mulher doce, uma mulher amorosa, uma mulher bondosa, uma mulher paciente. Então, é isso que... E eu fiquei sabendo aí que a senhora era meio tinhosa. Meu Deus! Quem falava comigo quando eu tinha 16 anos de idade não era o Espírito Santo. Quem falava era o próprio inimigo das nossas almas, que eu não vou nem falar o nome dele aqui, porque essa bênção aqui tão ungida não é falar o nome dele, não, é falar o nome de Jesus. Mas ele falava comigo e me ordenava para me matar alguém. Imagina, aquele tempo nós chegamos de Minas, fomos morar no sítio, né, tocar lavoura, meu marido cuidava da fazenda, e tinha uma mulher lá que, olha, meu Deus, a mulher na faca, ela não mandava para ninguém. E o inimigo falando, se você dá uma facada nela, o restante eu faço. E a senhora ouvia essa voz? Ouvia essa voz, e hoje quando a gente vê aquelas reportagens, né, entrevistando o assassino, e muitas vezes ele fala assim, mas eu nem sei o que eu fiz. Aí alguém levanta e fala, é porque não presta mesmo, mas eu olho e tenho pena. Então, pastor, isso é importante a senhora falar isso aí, porque tem muitas pessoas hoje, principalmente nós acabamos de sair de um culto de libertação, né? E quantas pessoas ali que você vê que ela está tão oprimida ouvindo vozes, e muitas vezes essas vozes jogam ela para baixo, condena ela. E muitas vezes é isso aí que a senhora falou. As pessoas acometem algum crime motivado por influência maligna. Por influência maligna. Agora, a senhora vê hoje o tanto que a senhora é usada pelo Espírito Santo. E imagina naquele tempo que as pessoas, se a senhora falar isso para alguém, se a senhora falar, só estou ouvindo voz, a senhora já estava entupetada de remédio. Com certeza. E você vê, muitos ouvem uma voz, tira a sua vida, porque vai melhorar. Vai aliviar, vai melhorar. Então, a gente não tem preguiça de orar por esse povo de maneira nenhuma, de insistir, porque
Até eu tenho, eu penso, né, comigo, né, não é revelação do Espírito Santo, que o Senhor nunca vai deixar uma pessoa que ele sabe o futuro da pessoa, ele nunca vai deixar a pessoa tirar a vida de alguém, porque ele me livrou. E a senhora conta que até teve uma vez no Rio, né, que aquela... Então, eu poderia ser uma assassina hoje. Um ex-assassina, né, mas o Espírito Santo chegou primeiro, me guardou, me protegeu. Eu criei os meus filhos, tudo. Nunca, igual eu já orei com uma pessoa, depois, isso faz pouco tempo. A mulher ouvia a voz para ela matar as crianças e colocar a cabeça para cozinhar na panela de pressão, que ninguém ia ver. Dos próprios filhos? Dos próprios filhos. E Deus teve tanta misericórdia de mim, que eu nunca ouvi voz para me tirar a minha vida dos meus filhos, de jeito nenhum. E criei os meus filhos, mas quando Deus deu os meus filhos, não todos, né? Um menino e 3 meninas. Meu marido ficou doente. E quando ele ficou doente, eu acho que mais precisava da cura era eu mesmo. E nós chegou acho que você chegou a conhecer, né? O Miranda Leal. O Miranda Leal. Então ele já ele era da Só Senhor é Deus. Ele que... Olha, eu não abro minha boca para falar mal dele, porque eu tenho certeza que ele veio ao mundo, ele chegou aqui no Paraná, ele era usado por Deus de tal maneira. E pastora, a senhora estava falando agora há pouco, essas vozes que a senhora ouvia, a senhora chegou a ficar perturbada com isso? Eu ficava perturbada, eu dava vontade de matar todo mundo que estivesse na minha frente. E a senhora chegou a buscar na época que essas vozes que a senhora ouvia, algum tratamento? Não foi nada, não foi atrás não. E aí resolvia no... Resolvia, mas então eu pedia do meu modo, né? Rezava lá. Da maneira que a senhora entendia. Da maneira que eu entendia, mas não achei solução, de jeito nenhum. Então, nós temos... quem é devoto, eu fui muito, mas agora eu entendi que só Jesus foi libertar. Ele que morreu na cruz, só Ele pode libertar. Eu sou testemunha viva disso. Então a senhora acabou de relatar que no tempo que a senhora não conhecia Jesus da maneira que a senhora conhece hoje, a senhora quase cometeu um crime motivado a essas vozes que a senhora ouvia. Motivado, eu creio que... E como que foi, pastora, que a senhora se despertou assim, o dia que a senhora começou a olhar, porque a gente sabe que eu também, quando eu me converti, eu também tinha uma aversão muito grande à igreja evangélica. E como que foi que a senhora falou assim, primeira vez que a senhora falou, não, eu vou ouvir, eu vou num culto, eu vou ouvir, alguém veio falar de Jesus para a senhora, como que foi? Nós morávamos numa fazenda, o nome é Fazenda Chaparral, não é aqui para... eu até me esqueci. E os evangélicos iam lá na sede fazer culto. E era aquela igreja que eles falam, a Igreja do Véu, cristã do Brasil, né? E cantava aqueles louvores bonitos e eu ficava ouvindo. Mas o que eu pensava? Eles convidavam, mas eu não ia, mas Deus já estava trabalhando. Nós tínhamos mudado de onde estava essa mulher, mas eu era uma vontade de matar aquela mulher. Por quê? Porque se o inimigo fizesse eu matar ela, eu já ficava com os crimes dela. Porque exatamente. Ela já tinha matado alguém, tinha matado o sobrinho, esfaqueado o marido, e era aquela coisa terrível. Então, eu ia ficar com os crimes dela em cima de mim, né? Por isso que ele falava para mim, se você dá uma facada nela, o restante eu faço. Você vai ficar famosa. O diabo já sabia da promessa que Deus tinha para a senhora, e lá atrás... Aquilo me dava uma irritação tão grande, que se fosse para matar, não tinha um pinguinho de pena, mas Deus não deixou. E pastor, o interessante que a senhora está dizendo isso aí, porque assim, o que a gente vê, muitas pessoas hoje que estão sendo perseguidas espiritualmente, elas não têm noção que muitas vezes esse ataque espiritual é porque Deus tem algo grande. Tem algo grande. Como a senhora sofreu naquele tempo. A senhora estava sofrendo uma perseguição que quase motivou a senhora a fazer algo muito ruim. Algo muito terrível. E que hoje, olha para a senhora ver o que Deus fez. Então isso aí é bom para as pessoas que estão assistindo. Sim, é bom essa testemunho, porque às vezes a pessoa está passando por isso. Está sendo aí oprimida, não entende por que muitas vezes todo mundo vive, que é o que aconteceu comigo. Eu queria ser como todo mundo era,
E eu não sabia porque Deus permitia aquilo comigo. Que na verdade o diabo sabe do que Deus tinha para a senhora e ele tentava de toda forma. Ele sabe o que a gente... Ele só não pode ler o nosso pensamento, né? Mas falou alguma coisa, ele entra, porque ele é atrevido, ele entra para destruir. E depois, que o meu marido ficou doente, não tinha... Ele via se ele estivesse vivo, eu ia trazer ele para dar o testemunho aqui. Ele via, você vê, o inimigo parece que saiu, falou, ela não deu conta de fazer o que eu queria, que era matar alguém. Agora eu vou para cima do marido dela. Meu marido teve tuberculose, ficou desenganado da ciência médica. Olha, não tinha mais jeito. Ele desmaiava. E a tuberculose é uma doença que... Uma doença que mata, né? Que mata. E deixa a pessoa, muitas vezes, naquele tempo, isso é quanto tempo atrás? Uns 40 anos atrás? Nossa, uns 40, mais. Não tinha nem, acho que o tratamento que tem hoje deixava a pessoa sequelada. Então, a pessoa... sequela, né? Ele ficava na pessoa. E ele... Mas foi uma luta tão grande. Eu fui para o Saravá. A senhora chegou a frequentar, então? Não, lá em Sabádio tinha uma pessoa, né? Não vou citar o nome de ninguém, que a gente estava lá dentro do Saravá mesmo. Tudo que ia fazer, você vê, hoje em dia, a pessoa, para obedecer a Deus, né? Parece tão difícil. Obedece o inimigo e ele faz da pessoa cavalo. Porque até o nome lá é isso, né? Mas a senhora frequentou buscando a cura? Buscando a cura. A cura. Nesse tempo eu já não ia mais buscar nada de problema. Eu ia para buscar a cura do meu marido, né? Mas até um dia que ele... a gente morava numa casa assim, pastor Fábio, no meio da lavoura, no meio da roça. Saía do lado de fora da porta, quando era tempo de milho verde, podia quebrar milho na porta. E ele estava... era numa quinta-feira, já tinha a máquina de colher, milho, né? E ele estava colhendo. Aí meu marido caiu, desmaiou assim, os homens veio trazer ele. Aí os homens veio trazer ele para dentro de casa e ele passou mal mesmo. Sabe o que eu fiz? Aí eu vim em Sabádio perguntar para ela se nós podíamos ir lá no crente de Maringá. Vou falar para crente, né? Porque não falava, nem sabia o nome dele. Esse dia aí ela falou assim, você que sabe, se você quiser, é você que sabe, se você quiser ir. Olha, e lá não estava a tempo, né? Eu falei, eu vou. Bom, olha, quando foi no outro dia que eu ia para levar ele, carro já nem pensava, só o ônibus, né? Tinha eu não me lembro agora, como é que fala? Não era do Garcia, era do... Nordeste? Ouro Branco? Ouro Branco. Ouro Branco. Eu cheguei a andar no Ouro Aí Branco. nós ia no asfalto, né? No ponto para tomar o ônibus para ir para Maringá. Meu Deus, ele... eu amanheci ceguinha. Você sabe o que é cego? Não enxergar nada. Aí vai ele, aí vai ele levar eu lá, porque ele pegava na minha mão e o sol batia. Meu Deus do céu, esse ônibus passava 9 horas. Aí quando ele passou, nós embarcou e... Chegou lá, nossa, era coisa tremenda o que acontecia naquele lugar. Os milagres, né? Os milagres que aconteciam. As pessoas falam mesmo que era algo sobrenatural, né? Sobrenatural. Pois ele chegou de falar da doença do meu marido, que foi uma obra de macumbaria feita lá em Minas Gerais, e nós era de lá, claro que foi. Ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. Aí ele falou, mas a primeira pessoa que foi revelada lá foi eu. Eu fiquei, hoje em dia, estou até lendo a Bíblia de perto, estou enxergando que é uma beleza, é Deus mesmo. Nem usa óculos. É Deus mesmo, olha, meu Deus do céu, só Deus sabe o que eu passei. E aí ele veio embora, ele ficou muito bem, eu também. E aí a gente começou, ele põe um programa no rádio. Nós começamos a assistir o programa dele e lá da Aparecida do Norte também. Aí quando foi um dia eu fui levar a Maura minha para vacinar em Sabádio no postinho. Quando nós chegou lá naquela colônia, veio as meninas tudo correndo atrás de mim. Olha, não pode mais assistir o crente de Maringá, o programa dele. Eu falei, mas quem falou? O padre lá da Aparecida do Norte falou que não é para assistir, senão ele vai amaldiçoar a pessoa. Eu falei, então eu não vou ficar amaldiçoada. Eu vou escolher, eu creio que eu vou escolher o que é certo. Eu queria ouvir os dois, mas se não pode, então eu vou ficar ouvindo o crente de Maringá e excluir. Aí foi essa decisão que a senhora tomou. Uma decisão, mas foi uma decisão tão boa. Mas nisso,
o esposo da senhora já tinha sido curado ou não? Nesse período? Nesse período ele tinha sido curado. Ele já tinha sido mas curado. Só que ele não aceitou a Jesus. Agora o Miranda Leal põe o programa no rádio. Antes de começar, eu já ligava meu radinho lá e ficava ouvindo, colocava a vasilha com água. Aí eu me converti primeiro, me batizei, mas só que poderia, eu tinha tudo para falar, que galardão é esse que eu recebi? Foi o câncer. Você quer? Mas você quer que eu fale disso? Assim que a senhora se batizou, veio o câncer. Assim que eu me batizei, eu tinha os 3 filhos pequenos. E eu fiquei 1 ano e 6 meses com hemorragia. Aí quando a doutora Olinda, essa eu posso falar o nome dela, não é escandalizando. Que é uma benção. Ela já era evangélica, da igreja renovada. Mas de Curitiba. Vinha em Sabaldi de 3 em 3 meses. Às vezes, o que é Deus curar ou a pessoa perder a fé. E ela vinha e eu cada dia pior. Eu fiquei pesando 37 quilos, gente. Eu não sou tão mais. 37. A senhora tem foto dessa época, não? Eu acho que nem foto dele. Morar no sítio, passava... Não tinha condição, não tinha jeito de tirar nem foto. Aí eu pesava, e o sol batia nas paredes, meu marido tirando leite. Quando era 8 horas da manhã, ele e o amigo dele, o João Felipe, o nome do rapaz, que tirava leite, estava com não sei com quantos galões de leite, 200 litros, na beira do asfalto. E eu não conseguia levantar da cama. E com criança para cuidar? Com criança para cuidar. Aí a minha sogra morava um pouquinho longe. E quem que era? Era a Anice, que é mais velho, o Nilson. E a Vera. E tinha alguma mais grandinha, assim, a Anice conseguia ajudar a cuidar das crianças? A Anice já ajudava um pouquinho. Ajudar. E outro, morava também comigo o meu cunhado mais novo, que já faleceu também. O mais novo dos irmãos, o mais novo foi ele morava comigo. Ele cuidava bastante das crianças. E a senhora sofria, porque normalmente o que acontece? Por a senhora ter ido lá, se convertido, as pessoas chegavam e falavam para a senhora que era castigo? Nossa, quantas vezes falou, mas você vê... Porque o povo, né, a pessoa... você vê, abandonou. Meu marido falava ele não tinha se convertido ainda. Olha, você está vendo? Você abandonou a senhora Aparecida lá e está vendo o que está acontecendo, o que aconteceu? Falei, não, mas isso aí eu não... E a senhora já tinha convicta da fé. Eu tinha convicta. Falei, se eu morresse adorando a Aparecida, reconhecendo que ela é padroeira do Brasil, como o povo reconhece, né? Eu não tinha salvação. Agora não, agora eu tenho certeza que se eu morrer eu vou para o céu. E algo interessante, pastor, que é uma coisa que eu sempre falo, assim, às vezes a gente está conversando, muitas vezes, muita gente, eu vejo assim, muitas pessoas, aliás, elas estão dentro da igreja, mas elas têm dúvida do poder de Deus e até da existência. A senhora sabia disso? Até da existência de Deus. Eu converso com pessoas e falo, pastor, eu sei lá. Eu venho aqui, mas eu não... E é muito importante a pessoa ter uma experiência com Deus. Como é? A senhora tinha vivido ali o milagre do teu marido, mas fica aí de uma dúvida. O que será que foi? Será que não foi cura? E Deus, pelo tamanho do chamado que ele tinha com a senhora, ele queria proporcionar para a senhora algo sobrenatural. Para a senhora ter essa convicção. Porque todo mundo que passou por um processo do milagre, de algo sobrenatural, teve a sua vida transformada. E a senhora precisava disso. E eu precisava disso. E muita gente, as pessoas não querem. A pessoa vê, quer vir na igreja e falar, não, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero sentir as coisas de Deus, só que não quer passar pelo processo. Não quer. Não quer viver o milagre. E você vê, nós para ser aprovado, nós temos que fazer alguma coisa, estudar, né, e ir batalhando, aí nós vamos ser aprovados. E a senhora ficou 1 ano e meio sofrendo com esse... 1 ano e meio. Sim, 1 ano e 6 meses. Mas quando passou de 9 meses, eu não aguentava mais. E a senhora chegou a ser desenganada? Ela chegou a falar para a senhora? O farmacêutico lá de Sabaldi, não sei se ele é vivo, se já morreu, mas um farmacêutico, como se fosse um médico, né? Ele mandou separar as vasilhas das crianças de mim, da Léria, não podia, não deitava perto das crianças. Era, sabe aquela... Como se a senhora tivesse com a lepra, né? Como se fosse uma leprosa. E
Mas eu nem nada disso, olha, depois que eu me converti, porque eu agradecia muito de eu não ter matado alguém. A senhora já tinha sido, o Espírito Santo já estava... Já estava trabalhando na minha vida. Nesse né? período, a senhora já tinha sido batizado no Espírito Santo? Já. A Maura e a Vera, essa foi batizada pelo Espírito Santo, eu tinha 7 anos. Ela estava contando ali fora para mim, ela falou assim, olha, você não lembra, meu irmão, porque vocês são bem jovens, mas tinha uma novela que os pensionários desciam voando assim com a capa preta. Era Vamp? Era de vampiro? Deve ser, né? Eu era criancinha quando tinha saído. Então, mas eu não... Nossa, o dia que eu saía assim, ou ia fazer alguma coisa, eu falava para elas, cuida da casa, limpa a casa, você assistir a novela, eu quero saber o que passou na novela. Olha, preciso vocês verem o jeito que Deus me corrigiu. Aí o pastor Luiz já faleceu também. Aí ele ia para lá para orar com a gente. Tinha uma área bem grande, né, com as casas de sítio. Nós começávamos a orar e essas meninas, mas precisa ver o dom de língua, que coisa mais linda. Aí criança. Aí nós orávamos. Quando foi um dia, a gente não conseguia orar. Mas eu começava a orar, aquilo de olho fechado eu via a primeira visão que eu tive. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me deu o dom de visão, eu resisti. Eles vinham, quando ia chegando perto das duas meninas, que eram as mais pequenininhas, aquela cobra, virava uma cobra, abria a boca. Quando ia, eu dava um grito. Aí o pastor Luiz foi ficando assim, assustado, né? Depois, aí eu contei para ele, nós levantou, aquele dia não tinha, o poder de Deus não tinha manifestado na nossa vida. Aí eu já deixava a chave feita, o chave foi embora. Aí quando foi no outro dia, você veio em nova convertida e só sofrendo, só em sofrimento, né? Essa época da cobra, ainda eu não estava com problema de enfermidade, não, foi depois. Aí o pastor Luiz, toda segunda ia. Aí quando foi na outra segunda, a mesma coisa. Falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? Aí sabe o que eu fiz? Fui no meu quarto, ajoelhei e falei, Senhor, se não for para nós assistir mais a novela, porque isso está causando um pecado, porque eu nem sabia o que era pecado, deixou de ser, né? Aí eu vou me corrigir. Aí, nós orou e as meninas falaram, mistério, e nunca mais ouvi aquele, mas também, fiz esse voto com Deus, por isso que eu falo, não faça voto de tolo, porque não agrada a Deus. Faça um voto que você pode cumprir. E eu peguei e falei para elas, falei, novela, aquele dia, mas elas também viam, elas viam que os pensionários vinham voando com a capa preta, chegar perto delas, era uma cobra, ia por um lado e ia por outro para engolir elas. E eu dava aquele grito, né? Isso aí, pastor. Aí nunca mais. Acontece muito hoje, né? A gente vê hoje, a gente está na era da informação rápida, internet, celular. E o diabo, ele é mansinho, né? Ele vem com sapatinho de algodão. Sapatinho de algodão. E tem muita coisa. Eu estava conversando isso no curso de teologia que nós estamos fazendo aí. E você lembra uma vez que nós fomos morar na casa de um rapaz que manifestava lá na igreja, lá que estava no trabalho, e chegou lá, Deus mostrou uma caixa cheia de DVD, que eles assistiam filme de terror? Claro, eu lembro. Você lembra disso? Aí nós fomos queimar lá logo quando eu tinha comprado a empresa Terraplanagem, que vinha aquela língua de fogo em nós. Assim, e era todo mundo da casa perturbado. Todo mundo perturbado. Por causa dos filmes que assistia. Então, a televisão, a televisão, o celular é uma porta de entrada, muitas vezes, para coisas grande, muito grande. Muito grande. Porque você sabe, esse negócio de pessoa deixa a janela aberta, o vento vem, derruba o vaso, o diabo entrou na minha casa, gente, não é. O diabo não entra na casa da gente se a porta está fechada e a chave tem a marca do sangue de Jesus. E muitas vezes é a janela, a Bíblia fala que a janela do nosso corpo são os nossos olhos. São os nossos olhos. Se os olhos é ruim, o corpo todo e aquilo que a gente se alimenta. Então, aquilo que a gente está colocando no nosso olho. Então, se a gente coloca nosso olho em coisas boas, a gente vai se encher de coisas boas. Se a gente ficar olhando coisas ruins, a gente vai se encher de coisas ruins. Isso então, eu quero... Quem que é? Foi você mesmo, você que perguntou para mim a data
meu batismo, tudo. Foi. Eu sei que foi no dia 13 de agosto, foi o batismo lá em Maringá, mas eu tenho a carteirinha, está na casa da Vera, mas... A senhora se batizou antes de ter o câncer? Antes de ter o câncer. Antes de ter o câncer. Aí a senhora teve o câncer, a senhora chegou a pensar que a senhora ia morrer? Pensava. Quase todo dia eu pensava. Só que eu tinha uma segurança dentro de mim assim, eu lembrava do meu passado e falava, não, aquele tempo, se eu partisse, eu ia direto. A senhora tinha certeza da salvação. Mas a senhora chegou a ter dúvida assim, que ia ser curado? Eu cheguei muitas vezes a ter, né? Porque diante da situação, né? Diante da situação daquela, você vê médico... E a senhora recebeu alguma profecia? Alguém falou, Deus vai te curar? A senhora chegou a receber ou não? Não. A profecia que eu recebi, porque até por esses crentes que iam lá naquela fazenda, eles iam na sede, né? Uma casa bonita, nós morávamos do outro lado, eu ficava assistindo. Eu adquiri uma Bíblia. E a certeza minha, foi um dia, tinha um rádio, tinha um programa evangélico, né, já. E o pastor estava falando sobre, aqui do Evangelho de São João, no capítulo 3, e o verso 16, e ele falou assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Aí a senhora colocou essa palavra Eu li em essa prática. palavra, parece que essa palavra foi como uma lança, até assou meu coração. Eu falei, mas para mim está tudo errado, porque eu não estou nessa vida eterna, estou sofrendo. Eu falei, eu estou sofrendo igual uma condenada, como que eu vou fazer? Aí eu tive hepatite A. Isso aí já tudo junto. Hepatite C. Você vê, a mostração do câncer mesmo. E pastora, a pessoa que tem essa hepatite, uma doença que ataca o fígado, é uma doença forte. E a pessoa, eu vejo que a senhora tem uma saúde aí, que misericórdia. Meu Deus. Era para a senhora ter, com tudo isso que a senhora teve, era para a senhora ter sequela, fígado. E daí depois dor de cabeça, eu não tomava um comprimido, porque deve fazer uns 40 anos que eu não sei o que é dor de cabeça, nem quando eu tô gripada. Da gripe, eu não tenho dor de cabeça. E a senhora, eu conheci a senhora, eu estou hoje com 41, conheci a senhora com 19. A senhora tinha quantos anos? Há 21 anos atrás? Há 21 anos atrás, uns... 50? sei lá, eu sou de 1950. 1950, né? Uns 40 anos. Uns 40 anos já, eu tinha, né? E a senhora já Mas tinha... você vê, daí... E até hoje eu nunca vi a senhora ter problema de saúde. Não. Então, um dia eu... Para deixar a senhora em casa tem que amarrar. Tem que trancar. Se ela pula já ninguém tranca, eu vou embora. Aí uma irmã, né, pessoa da igreja, há tanto tempo, eu fui contar para ela um pedacinho do meu testemunho, falar dos 2 meninos que Deus me deu, que acho que ninguém ia acreditar. E como que foi a virada, assim, que a senhora percebeu que Deus... A senhora chegou no ponto que a senhora falou que acreditava que a senhora ia morrer. E quando foi que a senhora começou? A senhora falou que leu esse texto, que a senhora viu que a senhora estava sendo curada. Quando foi que a senhora percebeu? Quando eu li esse texto, eu falei, mas Deus deu o único filho, Jesus, para aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas eu tomou posse da palavra. Eu estou perecendo todos os dias. Tem alguma coisa errada. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Eu pensei assim mesmo, tem alguma coisa de errado, mas esse erro está em mim, porque em Deus não é. Se ele arriscou dar o único filho por nós, ele tem poder para me curar. Olha, foi a água. E depois, no Êxodo 23, verso 25. Que é a campanha que nós estamos fazendo agora. Servireis o Senhor vosso Deus, e o Senhor abençoará o vosso pão e a vossa água, e tira do meio de nós as enfermidades. E a senhora vê, né, pastor, interessante isso aí, porque a gente vê que muitas vezes, a gente vê pessoa vindo para a igreja, a gente vai trazer aqui muitas pessoas aqui que vai ter imensos testemunhos aqui de cura de câncer, que a gente tem aqui dentro da nossa igreja. E tem muitas pessoas que elas vêm muitas vezes aqui na igreja, elas já vêm aceitando a derrota, né? Elas vêm aqui só se martirizando. Não, mas você vê, o Hospital do Câncer, podia até ter posto uma placa diferente, um hospital que cura o câncer, mas não tem poder nenhum, mas Jesus cura. E a gente vê que tem muita pessoa que às vezes você começa
você vai orar para essa pessoa, parece que tem uma barreira. E tem uma barreira. Porque essa pessoa não acredita. Você sabe por quê? Porque o céu fica de bronze para eles. Falou, entrou no médico, e o médico falou que é câncer. Gente, que importa se é maligno, se é benigno? O importante não é a origem da enfermidade. O importante é que nosso Deus cura. Ele me curou. E você vê, ele me curou e daí passou uns tempos e eu comecei a ganhar peso. Aí a senhora começou a perceber que a senhora não tinha... Eu não tinha dor. Tinha fraqueza. Porque a senhora perdia muito sangue. Perdia muito sangue, eu não tinha dor. E aí, nesse tempo que eu sarei, para mim eu já estava curada mesmo, né? Ganhei peso. Quando ela veio daí 3 meses, ela falou assim, já tinha me colocado na lista, né, para fazer como é que fala lá, meu Deus, para não ter mais neném. É cesariana? Não, cesariana é para ganhar. Cesariana é para ganhar. Como é que fala? Laqueadura? Laqueadura. Eu já tinha me banhado na lista lá em Araponga, né? Mas ela falou assim, irmã Joana, eu não vou, tô achando você vermelha, bonita. Corada. E já ganhou não sei quantos quilos de peso que eu tinha ganhado. Ela falou, eu não vou poder levar você para fazer laqueadura, sendo que nós vamos fazer um exame de sangue, porque naquele tempo não tinha tanta... A tecnologia, e isso era um fracasso, né? Uhum. Eu estava grávida. Aí foi descobrir que a senhora estava grávida. Do Alessio. Aí, quando o Alessio tinha um aninho e pouco, foi um pastor da nossa casa, e ele falou assim, nós estamos falando aqui, olha, eu vejo que você está gerando um bebê, só que ele é diferente desse aqui, que é o Alessio, né? Ele é diferente desse, mas o Alessio também era bebê. O Alessio é branco, do olho verde, né? Eu falei, ele vai ser moreno, do cabelo enroladinho. Eu estou vendo essa criança. A senhora tinha o Alessio e aí estava esperando o Oséias. 2 crianças em seguida, uma da outra. A senhora teve 2 filhos, o Alessio e o Oséias em seguida? O Alessio e o Oséias. Em seguida, a gente completou 3 Depois de ter um câncer Depois disso tudo. Aí, ó, você vê, os meus 3 filhos pequenos que eu tinha, que era o Nilson, a Nice e a Vera, não mamavam de maneira nenhuma, não dava um pingo de leite, era só o leite da vaca. E quando que foi que a senhora vivendo tudo isso, aí, e quando que o esposo da senhora se converteu? Não, aí quando ele se converteu, Quando a senhora foi curada de câncer? Quando eu fui curada. Aí mostrou para ele que, olha, meu Deus, e o Senhor me deu... O Alessio e o Oséias. E quando que a senhora começou a ser usada, pastora, assim, por Deus? A senhora falou que teve a visão no dia da novela. E depois desse período que a senhora passou por essa cura aí, a senhora começou a ter mais visão? Depois da visão da cobra, graças ao nosso bom Deus, nunca tive mais visão de cobra, e o Senhor já me dava visão de coisas boas. Aí foi Deus primeiro, mostrava. foi essa ruim, né? Mas depois Deus me deu visão de coisas boas. E daí nunca mais. E a senhora foi ungida a missionária quando? Aí foi ungida a missionária, fiquei 25 anos sendo missionária na igreja que eu me converti. 25 anos. Obedecendo, olha, porque... E nesse período a Vera e a Maura também louvavam. Elas iam louvar com essa pastora. Não, quando elas cresceram, que eu fui ungida missionária, nós andamos muito nesse mundo por aí, elas cantando e eu pregando. Pela misericórdia de Deus. Eu já fui empresário delas, eu já patrocinei o CD delas. Né? Eu já reproduzi o CD delas. E esses dias até eu achei um disco dela que eu comprei e dei de presente pra Vera. Aquele disco, você lembra? É o discão. Achei um disco delas. Você precisa ir lá no culto em Maringá, o culto de recordação. O Nilson tem todos os discos antigos lá, ele põe... A senhora fez muito, a senhora chegou aí, é muito longe assim, andar esse Brasil inteiro fazendo missão? Não. Tem uma situação aí que uma das coisas que falaram para mim aqui, disse que a senhora teve uma vez no Mato Grosso, a senhora não sabia que o homem era mendigo, Deus usou a senhora para falar que ia dar um carro para ele. Não foi assim, deixa nós chegar lá. Ajuda eu. Mato Grosso, é verdade, nós fomos fazer uma campanha lá,
E quando chegou, isso às vezes quando eu prego eu falo, né? Aí tinha um rapaz, chegou bêbado, mas bêbado, tocando as pernas. Aí os diáconos cuidando dele lá na porta, a igreja era igual, parece até maior do que essa aqui, lotada de gente. E quando eu estava terminando, eu via a chave, mas eu não via nenhuma corda segurando aquela chave, nenhuma linha. A chave ia, voltava. Aí eu falei assim, gente, Deus vai entregar um carro zero quilômetro para alguém na igreja. Porque eu estou vendo essa chave, ela vai lá na porta, ela volta, nosso bêbado, tocando as pernas, levantou e falou. Quando nós vimos pisando por cima do povo e veio com a mão fechada. Tomou posse. E ficou em frente o púlpito e falou assim, missionário, essa chave é minha. Eu estou pedindo, esse carro é meu, eu vou levar a chave. E os obreiros davam risada na cara dele, né? Coitado, tá bêbado. Aí eu vim embora, né? Isso era, acho que, outubro, já no fim de outubro, foi aquela campanha lá. Quando foi antes do Natal, o pastor ligou para mim, falou, missionária, a senhora lembra da visão? Eu falei, lembro sim da chave, eu falei, lembro. E só tem ideia quem que ganhou o carro? Eu falei, nem penso. O pastor, ele não foi o bêbado. O bêbado que foi lá e tomou posse. Foi o bêbado que ganhou. Você viu? Você vê. Acredito é fé, né, pastor? É fé. É fé. Fé. A senhora vê aí, às vezes a gente presencia as coisas dentro da igreja. Às vezes tem pessoa que está 30 anos dentro da igreja. Não recebe. E, tá e fica murmurando. Vem alguém aí que Deus usa para revelar. E a pessoa fala, é isso, né? Acho que foi em Nova Londrina que nós foi. Eu não tenho nenhuma capacidade humana para levar esse rebanho ao céu. Mas agora você vê, Deus colocou no meu caminho tantas pessoas maravilhosas que eu tenho que agradecer a Deus, agradecer primeiramente Deus, depois vocês que Ele colocou no meu caminho. Você vê, a igreja é completa, é mocidade, é ciclo de oração, criança, o mistério das crianças, não, 50 crianças. Coisa mais linda, né? Graças a Deus por isso. E eu cheguei lá, aquele dia tinha 11 pastores em cima do púlpito da igreja. E eu falei com o Senhor, o que eu vim fazer aqui? E aí, 11, para completar 12 pastores, chegou da Batista renovada. Meu Deus, o pastor, parecia que a caneta dele, acho que era de ouro. Subiu em cima do púlpito. Quem que Deus usou? E eu preguei. Deus vai fazer a obra dele. Preguei, 11 pessoas aceitou Jesus naquele dia. E ele veio falar para mim, eu tenho um rebanho para colocar na tua mão. E aí foi quando a senhora recebeu a profecia. Foi que a senhora Deus ia dar uma igreja para a senhora. Aí eu recebi do pastor Milton também, lá em Guaíra. Guaíra, nós fez muita campanha em Guaíra. Você lembra que o missionário Miranda Leal, ele teve uma revelação, espalhou na televisão, né? Que foi onde o ministério dele, né? Que é onde até isso aí que foi uma das coisas que os evangélicos foi muito perseguido depois disso. Foi muito caluniado isso, né? por isso, né? Então, e daí todo mundo falava assim, o Zé de Guaíra, que hoje em dia já é falecido, o irmão, né? Saudoso. Quem é saudoso é ele. Aí no término da campanha todo mundo falava, cuidado, o Zé de Guaíra, para ele chatear uma pessoa, ele pega o microfone para falar. Eu falei, meu Deus, a igreja estava lotada, nós tinha pregado sexta, sábado e domingo. Domingo terminava o culto, ele ia embora ainda, né? Aí terminou o culto, foi uma bênção, eu despedi, aí ele falou assim, antes da missionária ir embora, ele tem pior é missionária mesmo, eu quero fazer uma pergunta para ela. Para complicar a senhora. Aí ele falou assim, missionária, eu chamo pessoa para pregar aqui, se é durante 3 dias que você pregou, se é uma vez só, eles anunciam a vinda de Jesus em 99, e você pregou 3 dias, não falou nada da vinda de Jesus em 99. Falei, pastor, aí deixa ele falar, ele me deu o microfone, eu falei assim, pastor, eu não falei porque Jesus não revelou, não foi para mim. Se ele tivesse revelado para mim... Ele queria induzir a senhora a confirmar a profecia. Então, mas ele estava...
ele não falou mal, acho que ele queria ver o que eu ia responder, né? Eu falei, ó, eu não anuncio a vinda de Jesus. Agora, o dia que ele confirmar para mim, quer dizer que ele já... Aí eu vou anunciar. Nossa, todo mundo bateu palma e ele falou, olha, sinceridade, eu achei na tua vida. A senhora não estava ali para agradar homem, né? Não, a senhora estava ali para agradar a Deus. E nós temos que fazer o que agrada a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem alguns acontecimentos aí que nesse período também a senhora teve. E teve uma situação que aconteceu com o Nilson, né? Depois da senhora tudo convertida, a família na presença de Deus, o Nilson saiu da presença do Senhor. E sempre eu tenho uma dívida, porque eu falo, eu quero trazer o Reinaldo, que era o companheiro dele, que hoje é pastor da Assembleia, mas é amigo da gente. E o Nilson, do nada, estava dentro da igreja. Dentro da igreja e saiu. Saiu e o que aconteceu, o senhor acha? Foi uma revolta, foi uma perseguição? O que o senhor acha que motivou ele a sair da presença de Deus? Porque os meus filhos foi criado na igreja, né? Na doutrina. Mas quando a gente veio, nós morávamos em fazenda, né? Quando veio para a cidade, ele distanciou dos caminhos do Senhor. E nisso aí ele não era nem batizado ainda. Ele não era batizado? Não era não, mas ia na igreja, né? Assistia o culto, como eu tenho dito agora, que filho de crente não é crente não. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente não. Precisa cada um buscar a tua salvação, né? Porque a salvação é individual. E o caso dele foi muito sério, porque ele deixou de servir a Deus, mas hoje em dia eu nem gosto de falar essa palavra desviado, né? Porque a pessoa, quando está desviado, ele não quer ouvir a palavra do Senhor de maneira nenhuma. Afastado, né? Afastado, então, né? Mas ele foi direto para um lugar que não dá socorro para ninguém. Ele foi para o Saravá. E ele saiu da igreja. Ele tem um amigo que hoje em dia também ele é pastor, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus, o Reinaldo. E ele mesmo falou para mim que aquele tempo, quando dava ali por volta da meia-noite, o enxucaveira baixava no Reinaldo, tomava a vida dele, ele passava debaixo das cadeiras e falava para o meu filho assim, ó, tem alguém querendo te tirar você daqui. Se tirar, você vai anoitecer e não vai amanhecer. Aí colocava medo nele. Colocava medo. Às vezes ele estava ali, não era nem porque ele queria, já era por questão de medo. Medo, né? Porque você sabe, nós, para temer a Deus, às vezes tem gente que é muito desobediente a Deus. Mas quando cai nas garras do inimigo, lá eles consideram a gente como um cavalo, né? E tem muita pessoa, né? Às vezes a pessoa vai estar assistindo testemunho, né, pastor? E tem muitas pessoas que estão debaixo desse jugo, né? Debaixo desse mentira, do engano ali. É verdade. Tá sendo, né, o inimigo ele usa de ameaça, né, dizendo que não pode sair dali, porque senão vai... E aí o Nilson estava nessa situação. Estava nessa situação. Mas chegou um ponto que eu nunca desisti de orar, de maneira nenhuma. Falei, enquanto eu não pedia misericórdia, hoje em dia eu falo, tem mãe que está vendo o filho, está caminhando para o caminho do erro, e elas, Senhor, tem misericórdia do meu filho, a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. E ele vai ter misericórdia, mas nunca vai tratar. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. E ele ficou quanto tempo, pastor, nessa situação? Eu nem me lembro. Eu lembro que ele ficou na situação, depois que ele saiu de lá, aí eu lembro que tinha dia que eu falava, eu não sei, o Nilson acabou, perdeu o serviço, perdeu saúde, e só falava passou acho que mais de um ano. Eu deitava, dormia um sono, ele também, eu só via aquele grito dele. Ele gritava, mãe, me socorre. Isso durante quando ele estava frequentando ou ele já tinha saído? Já tinha saído. O terrível, a perseguição é depois que sai. Porque provavelmente ele devia ter feito algum pacto. Deve ter feito alguma coisa. Deve ter feito alguma aliança. Então, eles dizem que lá, quando levava o pai de santo, o pai da mentira lá, queria um frango, uma galinha, diz que ele olhava debaixo das asas assim, não podia ter nada branco, nem uma peninha.
Não podia ter defeito. Para eles era defeito. Cortava o pescoço do frango, levava o da galinha preta, né? Levava o pescoço na boca, chupava tudo o sangue que existia. Mas não sabia, e todos os dias eu pedia por um sangue que tem valor, poder, é unção, que era o sangue de Jesus para cobrir o meu filho. E sabe o interessante, pastora, que a gente vê, né? E às vezes você vê que o diabo, ele não tem autoridade para isso, mas ele vai lá e pede, ele quer o melhor. Ele quer o melhor. E às vezes a gente vem, né? Vamos dizer assim, muitas vezes a gente vem desanimado, ou a gente vem olhando para um homem na obra de Deus e a gente muitas vezes fala, eu não vou fazer dessa maneira porque está todo mundo fazendo assim. Então a gente acaba sendo influenciado e não dando melhor para Deus. Ou às vezes a gente mesmo, não é pelo momento ali da vida da gente, a gente às vezes... E como que foi, pastora, que ele saiu da... Eu sei que tem uma história que parece que ele... Uma história muito, muito, muito longa e muito... para quem alcançou essa vitória como eu alcancei, eu e minha família, porque os quatro, eles eram muito, muito unidos, todos unidos, graças a Deus. E ele, nossa, tinha tudo com aquelas irmãs dele, as 3 irmãs dele, né? E só ele de menino, porque eu não tinha os outros 2 meus, já contei o estado que foi. Mas ele passou meses sem conversar com as meninas, afastou delas. Afastou assim, porque eu não sei se ele... e ficou doente. E não tinha médico. Mas parece que teve uma situação que o dia que ele saiu de lá, ele veio andando de ré. Não foi o dia, ele já tinha, ele ainda estava lá. Foi os últimos momentos. Foi esse dia, ele falou, morre, viva ou morre, mas eu não vou mais servir o inimigo que eu estou servindo. Porque ele foi assistir um filme de terror no Cine Mauá. Quem conhece o Cine Mauá que é na praça, ali, e o Hospital Santa Rita, fica lá na saída para Sabaldi, né? É longinho. Meu Deus, não sei quantas quadras dá, hein? Eu nunca tive oportunidade de contar quantas quadras. E lá, eu dou esse testemunho, alguém pergunta, mas quem que foi lá tirar ele? Se eu perguntar, alguém vai falar, foi um anjo de Deus, foi o próprio Deus. Não foi nem o anjo do Senhor e nem o próprio Jesus. Quem tirou ele de lá foi o próprio Satanás. E eu falo assim, quando Deus ordena, o inferno reparte. Aquele dia Deus ordenou, porque ele estava assistindo um filme de terror. E nós estávamos numa quarta-feira à noite. E nós, as mulheres, eu principalmente... E naquele dia, chegou a irmã Maria Bernardina, já é falecida há muito tempo, e ela chegou, o filho dela era amigo do Nilson, e ela chegou e ainda falei assim, vamos fazer uma oração aqui em casa para nós ir para a igreja. Nós ia num sítio, já socorreu uma pessoa que era terrivelmente oprimida pelo inimigo. E eu falei assim, vamos dobrar nosso joelho lá no quarto, irmã Maria, vamos orar. Eu não sei onde o meu filho está, mas eu sei que o meu Deus sabe. É onde ele estiver, ele vai ser tocado. Aquela palavra, eu digo que os anjos estavam falando amém. Porque quando nós chegamos, aí formou o tempo de chuva. E onde nós ia, não tinha como, né? Não descia, era muito barro, né? Aí deu aquela chuva e nós pegamos e subimos, voltamos. Eu morava em frente ao Hospital Santa Rita, mas bem em frente. Aí nós só oramos lá e subimos, era pertinho ali na igreja. A igreja era perto do cemitério, nós subimos. E quando eu cheguei em casa, ele já estava em casa. E isso fazia tempos que eu não via ele entrar. Ele só entrava em casa e depois nós estávamos dormindo. Eu não queria ver ninguém. A presença nossa, porque tinha a presença de Deus na nossa vida, acho que atrapalhava, né? Atrapalhava tudo. E daí eu cheguei, ele estava. E eu me lembro, vocês já se não lembram, são novos ainda, o tempo que... você que até era menino, né? Que os rapazes deu de cortar o cabelo e deixar um rabo para trás assim, Eu lembro que eu tinha meus irmãos mais velhos ali, mas eu lembro dessa época assim. Você lembra, né? Que todos cortavam o cabelo, né? E deixavam aquele rabo para trás, amarrava. E eu pensava assim que aquilo era até para me afrontar, porque eu pregando o evangelho
E a palavra diz, se nós não cuidamos da nossa casa, como que nós vamos cuidar da casa de Deus? E filho de pastor, de quem prega o evangelho, dá trabalho, é? Por isso, nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Eu cheguei, ele andava para lá e para cá. Ele andava para lá e para cá dentro da casa. Porque a vontade dele é que o Carlos pegasse a mãe dele e fosse embora para ele contar. Aí quando o Carlos saiu, despediu de nós, saiu, ele veio, me abraçou as meninas, a Vera, a Maura e a Anice, abraçou o pai dele, pediu perdão e falou, mãe, agora a senhora vai chorar por mim, mas a senhora vai chorar de alegria. E nós tínhamos uma fita, ele tinha uma fita mas encostou tudo, né? Naquele tempo tinha as fitas de louvor, né? Fita? Aquelas fitas rodavam, né? Aí ele põe um louvor, a coisa mais linda, e que a gente assistia tanto quando ele estava bem com Deus, né? E ele abandonou tudo, ele ponhou aquele louvor. E desse dia em diante ele parou de frequentar. Parou de frequentar. Mas ele veio de costas, a senhora falou, né? Não, mas daí depois que ele foi contar, quem tirou ele de lá. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Ele tem que obedecer. E ele veio andando de costas. Veio andando, disse que ele falava para os amigos dele, ó, abre que eu preciso sair daqui, eu estou passando mal. Mas ele disse que entrou lá dentro do cinema, é uma coisa horrível. Ele não gosta nem que a gente testemunha isso, ele estando perto. Foi uma coisa terrível. Ele veio, ele saiu, e quando ele atravessou a rua, que pegou a pracinha ali, né? Ele virou as costas, porque ele não tinha coragem. Ele caminhou de costas, porque ele não tinha coragem de virar a frente para aquilo lá. Ele tinha medo de virar as costas para ele, né? De tão horrível que era. Foi caminhando. Você vê, era o quê? Umas 8 e pouco da noite. Ó, não tinha um guarda na rua, não tinha ninguém na rua. Você viu o que Deus faz? Não existe o que ele não pode fazer, né? Existe o que nós não pode receber. E tem muitas pessoas, né, pastor, que pega, né, às vezes está dentro da igreja, acontece uma situação dessa, e fala, ele escolheu esse caminho, deixa ele para lá, abandona a filha, abandona o irmão. E a Bíblia fala que nós temos que, não é contra a carne e sangue nós temos que lutar, mas sim contra principados e potestades. E potestade nos lugares celestiais, né? Então a briga da senhora sempre foi espiritual. Espiritual. E aí a senhora viu, o inimigo estava fazendo isso também, para ver se a senhora ia parar, ver se ele ia conseguir parar a senhora desse ministério que a senhora já tinha começado. Nossa, ele queria de toda maneira que eu encostasse o cajado. E a senhora... Mas eu nunca desisti de maneira nenhuma. Eu acho que é uma coisa... Depois que a palavra diz que quando nós põe a mão no arado, vamos em frente. Vem o que vier. E aí o Nilson, desse período para cá, o Nilson nunca mais saiu da presença de Deus. Graças ao nosso bom Deus. Mas precisa você ver, olha, aí desse dia para cá, que Deus me enviou o próprio Satanás para tirar ele de lá, porque quem vai para o Saravá, fala, não, eu sou de lá e eu morro lá mesmo, é ameaça do diabo. Mentira. Então isso aí, ó, você que está assistindo aí agora, esse testemunho maravilhoso da pastora, você que pode estar passando por isso, você que está com medo de sair desse lugar, muitas vezes porque está recebendo ameaça, com medo de morrer, e a pastora aqui, ó, tem a prova viva, o Nilson sempre está vindo aqui. Agora foi o aniversário da igreja de Maringá, né, pastor? Nossa, ontem não, sábado. Eles que estão à frente lá do ministério. Eles que estão à frente, os filhos dele. A esposa Rosiane, né? A pastora Rosiane. Pastora Rosiane, estão lá à frente. A filha, o filho, os filhos, 2, né? Nossa, são nora, o genro, os verdadeiros heróis diante do Senhor. Mas por quê? Nunca mais aquele lá, para fazer a obra de Deus hoje em dia, Satanás acho que tem visto que ele não é cego e está sabendo, está ciente que quem tem fé vence. Com certeza. Então, com os filhos da pastora aí, a senhora teve esse problema com o Nilson. Mas não foi só isso também, né, pastor? A senhora parece que teve uma situação também, quando a senhora trabalhava ainda, o inimigo... a pastora... Esse assunto fica mais pro fim, eu nem sei se dá para chegar lá. Tem os dois
Que aí foi no caso que nós falávamos do que câncer. Que eram os filhos da promessa, que a senhora teve os filhos que a senhora não poderia ter, Oséias. O Oséias, o Alessio e o Oséias. O Alessio e o Oséias. É. Que a senhora não poderia ter e a senhora cuidava na casa do médico. Do médico, doutora Nites. Ela fazia parte aqui da casa de saúde não sei se ela é viva. Doutor Abelardo não é vivo mais, faz tempo. E era só, como nós morávamos em frente ao hospital, primeiro terminar aqui do Nilson. O Nilson foi caminhando de costa e aquele troço empurrando, indo embora com ele. Quando ele chegou em frente ao hospital, que era a nossa casa, a segurança que nós tínhamos lá hoje em dia tem portão eletrônico, o que mais? Câmara de segurança. E tanta coisa. Aquele cerca tempo, elétrica. Aquele tempo a nossa cerca era de balamuça, assim, de madeira. E não tinha chave, não tinha nada. Puxava numa corrente e botoava do outro lado. Aí disse que aquele troço falou para ele assim, ele virou a mão de costa, né, para abrir, falou, ele vai entrar aqui comigo agora. Aí pensou, né, ele falou, entra, porque aí eu não posso entrar. Então, eu sou uma testemunha viva. Tem gente que, por qualquer motivo, fala, olha, o diabo entrou na minha casa, quebrou meu vaso e fez isso. Gente, a janela só entra se não tiver a presença de Deus. Só entra se não tiver a presença de Deus. Nós não podemos falar nada. E tem outra, se Deus permitir, se não permitir, Satanás não vale nada, é um mentiroso, é um derrotado, já foi vencido. Mas depois disso aí, olha, acho que o diabo falou, não levei de um jeito, vou levar de outro. Teve que devolver. Mas... O dia que foi lá e falou assim, isso aí Deus me ordenou, vou ter que devolver. Vou ter que devolver, devolveu. Mas nós passamos tanto tempo... Uma luta grande. Você durou o quê? 1 ano, 2 anos? Acho que quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Nós juntava as irmãs, reunia as irmãs do círculo de oração e fazia jejum para ele, a favor dele. E ele só naquele apavoramento que ele queria se batizar, porque ele tinha mais certeza que ele ia embora do que ficar. E está lá até hoje firme e forte, fazendo a obra de Deus. Graças a Deus nós vencemos, mas foi com muita luta, porque para a pessoa, os irmãos que estão ouvindo, não envolve com essas coisas. Aquele tempo era mais, não tinha droga, né? Acho que a droga era bem escassa, né? A droga nesse período, acho que não era acesso tão fácil, né? Porque eu tinha até medo. Tinha até medo, né? Agora hoje, infelizmente. Mas quem sabe, no termo aqui, nós vamos fazer uma oração. Essa mãe que é sábia, a mulher sábia, edifica a casa. Inclusive, né, pastor, falando de droga, nós vamos ter muitos testemunhos aqui nesse quadro, que é o que Deus fez na minha vida. Testemunho de pessoas que foram libertas, que já estavam morando na rua, né? Então, eu quero muito que você chama o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, quando nós... O pastor Sérgio vai estar assistindo aí, ó, vai estar marcado aqui. Vai ter que vir aqui para nós. Quando nós que entramos no território de Satanás, para resgatar o pastor Sérgio, ele já estava uns dias marcados para ser ungido a pai de santo, vocês imaginam. Agora, hoje em dia, é pastor, e agora ele pode falar na cara de Satanás que agora ele é pai de santo, ele tem um menino e uma menina. Agora é pai de santo. Pai de santo somos nós, que temos nossos filhos, que nós oramos, que é um santo, um homem de Deus, uma mulher que tem compromisso com a palavra. Sim, agora sim, mas naquele tempo não. Então, pastora, voltando lá agora para o do Oséias e do Alessio. Você morava na frente, trabalhava na casa deles? Na casa dele. Inclusive, ele era o dono, o proprietário do hospital. Do hospital. Né? E como a gente estava ali sempre perto, né? Eu tinha os 2 pequenininhos, porque e a minha sogra cuidava. Minha sogra morava comigo, cuidava deles, né? Aí ele me ofereceu um salário muito melhor do que o que eu ganhava lá no Santa Rita. Aí eu peguei, fui para trabalhar na casa dele. Chegar, até hoje tem a casa dele lá. Se algum dia você tiver a oportunidade de passar com a gente lá na rua, ele vai mostrar para vocês. Só que quando eu fui trabalhar lá, ele falou para mim, dona Joana, uma coisa eu vou falar para você, eu tenho um cachorro aí que ele não gosta de criança, ele não pode ver voz de criança. Tanto os meus netos,
como seus filhos, olha, se vier aqui, passa pela porta da frente, não entra pelo fundo, porque tinha uns pés de jabuticaba e eles jogavam bola lá, né? E dentro da loca que eles fez para aquele cachorro, o canil dele, lá dentro fez aquele coisa de pedra. O cachorro não era muito grande, mas eu acho que aquele cachorro tinha algo que acompanhava ele, hein? Porque é impossível. Ele levou lá, ele disse que mandou 5 jogadores para a Santa Casa de Araponga. Quando ele escapou? Quando ele escapou, um dia. E daí ele levou uma bola e uma chuteira, estava lá dentro. Nem o dono dele tirava. E eu fui para lá. Tinha o Paulinho, que trabalhava no hospital. Quando a gente precisava dele, sempre eu ia lá, ajuntava o lixo, né? No sábado, eu estava quase saindo, e o Paulinho ia recolher. Falava com o Paulinho recolhia o lixo. Naquele dia, a minha sogra entrou, já fazia tempo que eu estava lá, acho que o cachorro tinha amansado, ela entrou pelo portãozinho do fundo. E a escada, que tinha piscina, a escada é aquela escada giratória, assim, não sei como é que fala lá. E não era reta. Ah, sim, aquela escada caracol, que caracol. eles chamam de escada caracol. Aí eu varri tudo, mas aí o Alessio desceu pegado na mão do Oséia. E o Oséia andou com 9 meses. Aliás, faltava 8 dias para ele completar 9 meses, ele já saiu andando e não parou mais e nem vai parar. E o Alessio, pequenininho, arrastando ele para a mãozinha. E escaparam, e a minha sogra foi abrir a porta do fundo lá. Mas, meu Deus, o lugar que o cachorro ficava, o canil dele, era como se fosse uma parede dessa. E o cadeado, o tamanho do cadeado, era trancado lá dentro. Quando eles desceram, eu só falava para eles assim, mas não vai, não tem perigo, está fechado. Tá tudo trancado, não tem perigo. Tudo trancado, né? Que ele desceu, eu falei assim, ó, eu só vi aquele bate, parecendo que fosse um tiro. O cadeado do portão voou lá onde eu estava. E as crianças, os 2 descendo. Gente, isso aí eu contemplei. Mas desde quando eu aceitei Jesus, que eu tenho prestado muita atenção no livro de Daniel. E quando o cachorro veio para cima dele, naquele momento eu não pensei nada da minha vida. Eu pensei, se o Senhor salvar os meus filhos, eu não tenho problema em ir embora. E falava com o Alessio, leva. Aí o cachorro arrebentou, deu uma peitada no portão, que aquilo lá, eu acho que não pode ser ele. O cadeado voou, arrebentou. E o cachorro veio. No cachorro veio, eu coloquei os 2 atrás de mim assim, ó. E o José queria ir para pegar ele. Queria brincar com o cachorro. Apaixonado no cachorro, au, 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 au. E eu falando, não, au, au, morte, sai sangue. Eu peguei, aí a minha sogra também já estava vendo, ouvindo aqueles barulhos, né? Aí ela já veio, chamou as crianças, eles foi subindo, mas eu falei assim, ó, o mesmo Deus que trancou a boca dos leões, vai trancar a boca desse demônio agora. Não chamei ele com cachorro, não. Chamei de demônio. Peguei a vassoura, segurei no cabo e na vassoura embaixo e levei na boca dele. Ele travou os dentes assim, ó, no cabo da vassoura e virou o olho. E ali ele ficou. E eu falei, eu já não estava aguentando mais, porque ele estava em pézinho, segurado só os dentes no cabo da vassoura. Travou os dentes dele e ele ficou. E eu já não estava aguentando o peso, porque ele não era tão grandão, mas era bem, bem forte o cachorro. Aí ele ficou, eu chamei minha sogra veio, abriu, deixou o portãozinho aberto, porque eles tinham encostado o portãozinho, né, as crianças, subiu, trancou a porta da cozinha, porque ela também já sabia que o cachorro era perigoso. E eu peguei, depois as crianças subiu, eu dei um chacoalhão na vassoura, ele caiu de costa. E a vassoura caiu por cima. E ele caiu e ficou? E ele caiu de costa, ficou morto, o olho virado. E o cachorro morreu? Ou não? Presta atenção pra você ver. O cachorro ficou lá, ó. Os olhos virados para trás? Os olhos virados. Eu não... E eles eram muito bons, o doutor Abelardo e a doutora Nietzsche.
Mas eu não tive, estou contando agora, eu não tive coragem de falar para eles. Quando foi na segunda-feira, eu fui lá pedir as contas. Ele falou, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu só via as crianças todas rasgadas no caixão. E aquilo para sair da minha mente deu trabalho. Mas olha, um milagre daquele, eu vou dizer para vocês, hein? Pastor, tem uma experiência. Às vezes os irmãos veem a pastora, né? Então, porque aquelas crianças, aqueles 2 meninos nasceram após eu vencer o câncer. E o diabo queria acabar com a bênção. E agora você vê a fúria do inimigo contra essas crianças. É promessa, né, pastor? Promessa de Deus. Vocês que têm promessa de Deus, espera, porque o mais cedo ou mais tarde... E uma das coisas que as pessoas sempre estão se perguntando, né? Se Deus tem chamado comigo, por que isso acontece na minha vida? Por que tanta luta? Então, se a senhora vê, você que está acompanhando aí, ó, só vamos enumerar as lutas aqui. A pastora lá atrás já lutava contra o inimigo, contra as vozes que essa pastora que a senhora falou, que a senhora ouvia. 16 anos de idade eu tinha. Doença com o esposo, a doença que a senhora teve, que a senhora achou que ia morrer. Depois, né, uma luta que a gente sabe para se converter, a conversão. Depois teve essa questão com o Nils. Depois teve essa luta aí com as Zéias. E fora as lutas que a gente encontra na obra, né, pastor? Perseguição. Porque quando você tem um chamado, a gente tem que saber uma coisa, o diabo ele vai usar de tudo para destruir e para tentar fazer a gente parar. Mas eu vou falar para os irmãos, para vocês aqui que estão presentes aqui com a gente, que ele com a pessoa forte ele nunca pode. Não pode. Aquele que ora, aquele que mesmo ali no sofrimento busca, né, pastor? E confia no Senhor. E quanto mais a pessoa tem um chamado, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, não precisa falar por que olha, Paulo, quando ele descobriu que ele foi escolhido no ventre da mãe dele, porque aí ele tomou uma injeção de ânimo, né, para sobreviver. Eu também posso dizer, fui escolhida quando estava no ventre da minha mãe e eu quero ser fiel a Deus até o fim. E nesse caminho também, pastor, teve eu lembro, a gente estava recordando aquele dia até no outro, que a senhora teve uma situação também com um cantor, né, um jovem, que a senhora também um dia parece que foi um encontro de jovem, que o esposo da senhora teve uma visão. Dos caixões lá na Água das Três Ilhas. Que a senhora perdeu um menino que era querido, né? Nós morávamos na Água das Três Ilhas e, nossa, os meninos tinham prazer quando fazia aquela convenção lá em Maringá, né? Ia todo mundo de ônibus, alugava um ônibus, né? Ia. E naquele dia, o meu marido teve uma visão, um sonho. Ele levantou de manhã e falou assim, eu não tô tendo assim paz. Eu sonhei que aconteceu um acidente e morreu 4 pessoas e 3 caixões vinham para a Água das Três Ilhas. E tudo caixão de jovem. Falei, misericórdia, uns 3 nós que íamos mesmo para lá, né? E o irmão desse rapaz que morreu, rapaz adolescente, acho que ele tinha 15 anos, se tivesse. Rapaz bonito, forte, né? Obediente, cantava na mocidade. Quando eles veio vindo, inventou parar, o ônibus parou na beira do caminho e disse que viu um carro, esse pessoal dava tempo, os outros atravessou, quando ele foi o carro, jogou ele não sei quantos metros no asfalto e ele morreu na hora, aquele menino. Nós chegamos na igreja, parecia nós entrando no cemitério, ali em Sabádio, não, em Araponga. Meu Deus, e daí eles fizeram o enterro do menino, porque o meu marido também, ele tinha visão, igual nós já falamos aqui, né, sobre as meninas, era batizado com o Espírito Santo. Você vê hoje em dia como está ficando difícil. A gente não se vê mais aquele barulho de glória a Deus, né? Claro, também do jeito que tem muitas pessoas fazendo, eu acho que começa aquele barulho, pula com a perna só. Isso aí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele geme, gemido inexprimível a nosso favor. Quando nós não sabemos o que pedir, dobra o joelho, sem palavra, o Senhor vai nos atender.
E esse menino trouxe, de certa forma, eu lembro que a senhora falou essa história, eu já ouvi umas 2 vezes, trouxe uma tristeza nesse tempo, né? Nossa, uma Porque tristeza. quando você perde alguém, né, que está na caminhada, às vezes você fica se perguntando, muitas vezes, pastor, a gente tem, graças a Deus aqui a gente teve a perda do Alisson, né, que foi um menino... que foi embora muito jovem. Foi embora muito né? jovem, que era o baterista aqui da igreja, e a igreja ficou muito... Eu, particularmente, gostava muito dele, a gente tinha, né, orado, eles frequentavam a igreja aqui há um tempo, uns jovens, né? Nossa, foi muito... Só que assim, pastor, a gente muitas vezes não entende a maneira de Deus trabalhar. E eu lembro, a gente tá citei aqui agora o Alisson, o pai dele, a mãe dele provavelmente vai assistir esse testemunho, e eu lembro que no dia antes de acontecer isso aí, ele veio aqui na igreja. Ele estava esperando eu do outro lado ali para conversar comigo, e Deus estava preparando ele. A conversa que ele teve comigo era uma conversa de quem estava verdadeiramente... Ele já era um menino muito bom, um menino que não tinha... Bom, nossa, nunca nós tivemos nada, até a gente brincava assim, que ele era uma bênção. Até de vez em quando eu ia brincar com ele de bola assim, não reclamava. É difícil ir num jogo de bola assim, mas era um menino, uma maravilha, uma bênção. Eu lembro que naquele dia ele veio falar aqui comigo de uma situação que só quem tem um coração no centro da vontade de Deus ia ter aquilo no coração. E eu creio que Deus estava preparando, né? Preparou ele. E muitas vezes a gente vai se frustrar. Porque, na verdade, quem foi, pastor, nem morreu. A palavra diz que eles dormem em Cristo. Né? Dormem em Cristo. E, às vezes, como Deus, Ele conhece o nosso presente, passado e futuro, Ele pode estar dando um livramento, você vê, meu Deus, nós podemos perder tudo, menos a presença do Senhor. Se for para levar a arca do Senhor, de qualquer forma, foi a pregação que a pastora fez lá em Maringá. É melhor não levar, porque a arca da aliança, que naquele tempo eles carregavam nas costas, né? Agora, nós carregamos, é a arca da aliança que nos carrega, mas nós precisamos consertar o nosso altar e ter fé. E vai ter frustração, né, pastor? A gente tem que olhar para Deus, tem que olhar para Jesus, porque senão a gente... Porque esse negócio de olhar muito para o homem ou para a mulher vai fracassando a nossa fé. Porque o homem peca, nós pecamos. Falho, né? Nós somos falhos, mas se estamos vivos, porque a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. E às vezes, né, pastora, nós estávamos lá, domingo, lá teve o aniversário da igreja em Maringá, além do ministério aqui de Rolândia, que é o central, tem Arapongas, também, como a gente já falou. E muitas vezes a gente vê assim, né, a senhora vê que o que a pastora passou, todas as lutas que a pastora passou. E assim, meu testemunho aqui também a gente vai ser muito longo, o dia que eu for contar. Mas assim, uma da marca do ministério da pastora, que eu sempre falo assim, que é uma coisa que eu não presenciei em nenhum lugar, e muitas pessoas falam isso aí, e a pastora é conhecida por isso na cidade, pelo amor que a senhora tem nas almas. E tem uma situação que a senhora contou um dia de uma menina que a senhora chegou a trazer para a casa da senhora para cuidar dela de uma tão grande que era a luta espiritual que essa menina tinha. Então, foi bom você lembrar dessa menina. O pai dela já faleceu, a mãe já faleceu, mas ela continua viva ainda, Isabel, o nome dela. Meu Deus, vocês não sabem que luta. Hoje em dia o povo vê uma pessoa oprimida, né, dando uns gritinhos, mas naquele tempo endemoniava tanta pessoa assim, ficava oprimido na frente do santuário, que um começava a brigar com o outro. Eu falei, meu Deus, demônios tapeando os demônios. Brigava entre eles. Quem que aguenta uma coisa dessa? E essa menina, ela não podia ficar na casa dela. Estava na casa de alguém, estava tudo bem. Estava na casa de outra pessoa, estava tudo bem. Essa menina, meu Deus, ela é adolescente, igual a Anice, né? A Vera. Ela ficou 17 dias na minha casa. A gente todo dia orando, todo dia pedindo, ungindo ela. Quando foi um dia, nós saímos das Três Ilhas, eu, meu marido, e viemos fazer compra. E lá tinha uma ponte. E deixamos elas em casa. Elas limparam a casa, tudo. Quando nós fomos descendo de caminhonete, o homem, ele fazia compra, eles iam levar na casa, né? Eu olhei e elas estavam, uma no lado da ponte, a outra do outro. Aqui já meu coração disparou. Falei, meu Deus, será? Aconteceu Aconteceu alguma coisa.
Quando chegou em casa, meu Deus, ela tinha marca no pescoço assim, ó. Porque, você sabe, a nossa água lá tinha um rio, mas não, era só para lavar roupa, nós tinha a água, era tirada no poço. Enrolando, jogando balde lá, sei lá como é que era. Rodava no rodão. E aí a Vera foi tirar água, a Anísio foi tirar água, e ela foi perto. Disse que eu juntava ela pelo pescoço assim para jogar dentro do poço. Ficava até as marcas no pescoço dela. No pescoço da menina, e ninguém via nada. Aí nós chegamos, né? Ele descarregou a compra, não quero o homem ir embora. E a gente comprava uma manteiga muito boa, tinha lá naquele armazém, até fechou agora. Nem mercado era armazém, né? Aqueles de tabrete. De um japonês. E nós já levava, tinha aqueles tapoeira grande assim. Eu falei, Isabel, vem pôr a manteiga nas vasilhas para mim, para nós guardar a compra. Tinha horário, não estava tudo bem. Quando ela apoiou na cadeira, assim, que ela abriu o trabete de manteiga, que ela pegou o tampoeira, aqui veio um tolete de terra desse tamanho. Sabe quando os carros passam e está chovendo, faz aqueles murundu de terra assim? Aquilo veio, mas estava só o diabo teve o gosto de pegar, porque vai na manteiga, em cima da manteiga. Meu Deus. Que não, olha, isso aí nós contemplamos com o nosso olho. Aí eu fui lá, falei, mas que demanda. Aquele lá perdeu, jogamos tudo fora, não tinha como, virou só terra. Só terra. Aí eu catei o vidinho de óleo ungido para ungir ela de novo. Nem vou mandar ela fazer nada. Ungiu ela de novo, o vidinho escapou assim, aí faz tchum, sumiu. Aí eu fui lá no galinheiro das galinhas, eu vi bater assim, tinha um galinheiro delas, né? Fui ver a tampa do vidro de azeite, que as tampinhas, sabe, essa tampinha de borracha, estava torrado. Queimado? Queimado. E não era fogo divino, não. Era fogo da mão do inimigo. Aí, mas foi aquela luta. Aí eu peguei uma biblinha no Novo Testamento, né? Eles davam muito nas igrejas, aquelas biblinhas para as crianças. Peguei e dei para ler. Veio, ninguém percebia nada. Veio e fez assim aquela bucha da Bíblia, socou na boca dela, depois jogou lá no chaminé do fogão. Catou a Bíblia, jogou? Catou a Bíblia, e a Bíblia macetou tudo, quer dizer que o inimigo não come ela, você não vai comer. Tirou e jogou e caiu lá no chaminé do fogão, lá em cima. Nós tivemos que subir lá antes, acender fogo, não ia queimar a Bíblia. Tirou tudo esbagaçado, depois eu até queimei mesmo. E o povo que via, presenciou isso aí, ficou todo desesperado. E chinelo, ponhava o chinelo no pé dela, na mesma instante, ela estava com um pé só, o outro arrancava. Voava do pé dela? Voava do pé dela, sumia. Ela passava perto de um copo, assim, ó, igual desses copos que nós estamos tomando água. Se ela passava por aqui, o copo voava, virava 1000 cacos do outro lado. Aí, essa e a senhora firme não desistiu? Imagina, eu nem olha. Quanto mais acontecia isso, mais a gente orava. Agora, hoje em dia, acontece alguma coisa, por que Deus está me fazendo isso? Eu não faço nada de mal para ninguém. Gente, clamar a Deus é uma coisa, reclamar é outra. Pastora, você tem história? Não, tem mas... 90% da igreja, 95%. Ninguém, olha, eu acho que tem muitos que não vai acreditar, mas se quiser acreditar e não acreditar... E eu já ouvi essa história da pastora, acho que umas 2, 3 vezes, e sempre foi da mesma forma. A senhora falou para mim que tem uma vez que a prateleira também voou, né? Dessa menina. Aí, escuta bem, essa pessoa já é falecida hoje em dia, ela era evangelista também. E ela falou assim, a fé desse povo está fraca, porque olha o que está acontecendo com a menina, eu vou trazer ela para ficar comigo. E essa mulher tinha aquelas cristaleiras antigas, que hoje em dia é relíquia, não vai nem se ver mais, mas cheinha de cristal. A menina chegou lá, ficou 3 dias, né? Quando completou 3 dias, ela passou perto daquela cristaleira, a cristaleira voou. Eles teve que pegar o carrinho, porque era a única condução que tinha, né? Carrinho de animal,
e lotar De vidro para de vidro só pedaço. Olha, meu Deus, mas como o inimigo lutou contra aquela menina. Mas graças a Deus nós vencemos, não tinha nada de desanimar, não. E hoje mas hoje, pastor, eu vejo assim, ó, às vezes aqui hoje nós estamos numa geração, que a senhora falou, hoje, infelizmente por alguns líderes religiosos aí, a igreja evangélica, o evangelho ficou desacreditado, né? Às vezes se afastam da igreja, muitas vezes por tantas coisas que aconteceu, muitas pessoas que infelizmente, até eu acredito que no começo da obra vieram buscar a Deus verdadeiramente, fazer a obra com amor, mas depois se corromperam no meio do caminho. Se corrompeu, né? Mas hoje é difícil quem a gente vê assim que toma posição. Que nem às vezes a gente brinca. Hoje mesmo eu estava falando com o Sérgio. Quantas pessoas hoje não querem, às vezes, falar de libertação? Vamos lá orar na casa de fulano. A senhora sabe que um tempo atrás, agora mesmo, nós íamos fazer visita para uma pessoa. A gente não vai citar nome, mas que a gente ia na casa, 3 vezes chegava lá, manifestava, para quebrando tudo. Sempre que a senhora foi 3 vezes nessa casa. Sim, e você vê. E dificilmente as pessoas querem. E hoje está uma bênção dentro da igreja. Mas graças a Deus que aqueles ainda não fizeram igual os 10 leprosos, né? E essa mulher frequentou a igreja, uma outra denominação, há muito tempo. Muito tempo. E não conseguiu ser liberta. Mas ela e o esposo dela voltou a agradecer, né? Porque eu creio que é no lugar que nós achamos o alimento e a água cristalina, nós temos que ficar ali, né? Então, assim, é uma das marcas do nosso ministério, que às vezes o pastor está aí com a pastora, tá? Não, quem conhece a nossa igreja Deus é Fiel sabe que aqui, quantas pessoas estão vendo na quarta-feira, o culto de libertação aqui nosso, quarta-feira que é um culto bem conhecido, aqui, quantas vezes a gente saiu daqui e foi na casa da pessoa? Então, mas só que tem uma coisa, meu filho, olha, nós abrimos o culto de cura e libertação, nós somos pentecostais, nós temos que pisar firme, porque parar jamais. E o inimigo, ele luta, mas ele não vence porque no santuário tem oração, na igreja tem oração. Nós aprendemos, você vê, nós não pegamos modelo de igreja evangélica nenhuma. O modelo vem do Espírito Santo, de pessoa que vai dar o testemunho aqui também. Fala, ó, até quando você vai sujeitar a isso dentro da igreja, isso aí vai acabar, porque não sabia se era homem, se era mulher, vai acabar com a igreja. Eu falei, não, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Esse é o primeiro testemunho da pastora, vocês ficaram impressionados aí, porque muita coisa. Mas aqui vocês vão ver coisas aí que é lá no mundo aí fora, diz que não tem volta, não tem mais jeito de mudar, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa tá na droga, tá na rua, tá morando na rua, não tem mais como. Vocês vão ver pessoas que têm como e estão até hoje na presença de Deus, louvando, adorando, pregando a palavra de Deus. E pessoas aí que o inimigo achou que ia mudar até a natureza da carne. E hoje está aí ungido, missionário. Nós vamos trazer esse testemunho aqui e para ver a mudança que Deus faz. É que a gente não pode desistir, né, pastora? Não a pastora se tem uma coisa que a pastora nos ensina é não desistir. Não desistir. Insista, lutar até o fim. Porque você tem que entender que quando você não está dando fruto, nada te persegue. Nada. Você vê que às vezes tem tantas promessas, pessoa que a gente vê aí, começa, a luta vem, a gente te fala, olha, nós estamos na luta junto com você, mas a pessoa vai e cai no mundo de novo. Você vê, hoje... Imagina se a senhora tivesse desistido. Se eu tivesse desistido, eu creio que naquele tempo mesmo, se eu fosse só reclamar e encostar o cajado, será que o Nilson estava com vida? Imagina se a senhora parasse e falasse, olha Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra e meu filho está lá. Enquanto o senhor não trouxer ele de volta, eu não volto para Jesus. É breganha com Deus. E ele não aceita isso. E Deus, uma das coisas que Deus quer saber, se nós estamos servindo ele verdadeiramente ou porque se nós estamos com interesse. Então, nós vamos passar por esse período. Eu sempre falo para as pessoas. Eu nunca falei com o Senhor, nas minhas orações, que eu não tinha nenhuma capacidade humana. Porque eu orei muito por uma família aqui de Rolândia. Infelizmente, o dono da casa já morreu na pandemia, né?
mas ninguém vai citar o nome também. Eu orava e pedia para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor dá, que o Senhor opera na vida deles, que o Senhor faz. Ai, mas meu Deus, um dia Deus me deu uma resposta que lá, o Espírito Santo falou, se eu ouvir o teu pedido para fazer o que você quer que eu faça para essa família, eu estou sendo injusto. E a injustiça não é para mim. Deus é amor e justiça. E justiça também. Eu peguei, calei a minha boca. Quando Deus falava, você tinha chamado de pastor, quantas pessoas mesmo, como pode? O rapaz até parece que é biruto. Como é que vai ser pastor? Eu falei, mas Deus, o Deus que eu sirvo, ele não escreve em linha torta. Ele pastor, endireita a linha para depois ele escrever. Às vezes eu pego essa juventude aí na igreja, os jovens ali falam, pastor, eu estava conversando com o Sérgio até esse dia. Eu falei, pastor, mas eu vou ler lá. Eu falei, irmão do céu. Quando eu comecei a pregar, eu lembro que um dos medos que eu tinha é que minha cabeça tinha ficado tão fraca, do tanto tempo que eu fiquei lutando ali. Então minha cabeça ficou fraca, eu não lembrava nome. Telefone, se você não falasse para mim, eu marcasse número por número, eu esquecia. E agora você lembra do meu telefone, né? Lembra 3252-7912. E o celular também. Então assim, ó, a gente vê que Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na área que nós somos hoje feridos, nós somos confrontados, hoje somos fracos, é onde Deus vai se fazer forte. Então muitas vezes, aonde o diabo mais toca em nós, no medo, eu mesmo, pastor do céu, você fala assim para mim, tem uma pessoa que tem um problema espiritual, essa pessoa tem um problema, nossa, eu odiava, eu não vinha no curso de libertação, eu tinha medo. Tinha medo, né? Hoje, o que eu mais gosto de mexer com isso. Eu medo de demônio eu nunca tive, porque Deus, quando meus 16 anos, eu sei que era um mentiroso, um falso, não vale nada. E pastor, a senhora passou tudo isso. E assim, e a decisão assim, a senhora recebeu essa profecia, que a gente já falou lá atrás, de que a senhora teria um ministério, que a senhora não ia saber quem que era quem. Sim. Que a senhora ia ter um grande ministério. Mas a senhora tinha medo de tomar, assim, de começar esse ministério. Ficava meio... Até por a senhora, né, o pessoal que está assistindo, a gente sabe que até por a senhora ser mulher, tem uma restrição muito grande. Sim. Tem o pessoal hoje, como é que a gente pode falar? Restrição não seria o nome correto, mas tem uma discriminação espiritual e de pessoas da igreja. Sim. A gente sabe disso. Isso atrapalhou a senhora de começar o ministério? Quando a senhora ia começar, a senhora pensava? Atrapalhou. Como que eu vou prosseguir, né? E outra também, eu não tenho letra, não tenho nada, mas hoje o Senhor colocou no meu caminho pessoas inteligentes. Então, mas por quê? Porque eu nunca perguntei para ele como eu ia fazer. Mas se ele me chamou... E quando a senhora teve a decisão, assim, a senhora falou assim, vai ser agora, eu vou começar. Então, aí, quando eu tive essa decisão, aí eu falei, não, vou ter que... A senhora sofreu uma perseguição, porque isso aí eu estava junto. Perseguição. A senhora estava fazendo a obra, esse que é o culto principal que até hoje tem o culto de domingo, é lógico que vai dar muito mais gente, que é o da família. Mas na quinta-feira foi quando a senhora começou o ministério da senhora. A senhora fazia os cultos de quinta, que era quinta-feira à noite. A senhora começou, a gente falou aquele dia aqui, que a senhora chegou numa casa lá, e essa pessoa estava fechado o banheiro, que foi o dia que a senhora ficou muito triste. E naquele dia eu lembro que a gente se juntava todo mundo ali que ia naquele tempo. Daquele tempo eu não lembro, eu ia, quem mais aqui, senhora? Então, eu tenho uma vontade de encontrar aquela pessoa que nos ajudou muito, o Hugo. Eu não posso falar o nome que eu estou falando. Não, o Hugo eu lembro, o Hugo eu encontro ele direto. O Hugo, eu encontro ele direto. E a Adriana. Isso, eu encontro eles direto. Então, ele nos ajudou muito. E você vê, nós começamos essa obra com quem? Ele ia, eu sempre ele estava, a gente começou lá no barracão, lá nas pedrinhas que a gente chamava. Então, nas pedrinhas. Eu só chamava o culto das pedrinhas. Era a família, o doutor Oswaldo mesmo, que ele era cadeirante, isso, um advogado. Isso. Ele deu a assinatura da igreja naquele tempo.
Mas isso aí já foi quando a gente fundou lá a igreja. Sim. Né? A gente ficou um bom... Quanto tempo a gente ficou nas pedrinhas lá fazendo culto à noite? Há mais de 3 anos. A gente ficou lá no culto. E lotava. Lotava. Era um barracão aberto. E você pode ver que muitas pessoas chegam e falam, eu sou do templo lá Das pedrinhas. Lá do Valdemar Jorge, era no antigo Valdemar Jorge. Barracão do Valdemar Jorge, a gente estava lá. Aí teve uma situação um dia que aconteceu, que daí, né, a gente não pôde ficar mais lá. E eu lembro disso daí, que na época a gente... Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa revoltado. Falei, mãe, como que pode? Né, a gente tá ali orando e às vezes as coisas estão acontecendo assim. E eu tava no meu coração, né, de falar assim, da gente... de arrumar um lugar para a senhora, vamos alugar um lugar para pastor agora tal. E eu tava ali, muitas vezes eu sempre falo assim, né, E a minha mãe chegou e falou assim, e nesse tempo, vou contar meu testemunho, a gente tá... Muito testemunho meu vai estar indo envolvido com a pastora. Eu lembro que Deus já tinha me abençoado, eu já tinha carro, naquela época eu tinha 19 anos. Já tinha moto, já estava com uma situação financeira. E no meu coração ali, eu falei, eu tenho condição. E a minha mãe chegou no quarto, sentou do meu lado e falou assim, quem que você era antes de você conhecer a pastora? O quanto que ela tem orado por você, o quanto que a pastora ora por você. E não tinha uma vez, gente. Eu falo assim, nesse período aí eu tinha um carro, tinha uma moto, mas era coisa velha. Mas a pastora na época eu não tinha nada, eu ligava a cobrar, já falamos isso aqui também. E aí eu peguei e falei assim, tal, e eu já tava aqui no meu coração, eu falei, vamos lá, e nós fomos atrás, alugamos aquele salão, que foi aqui, eu não lembro o endereço, o nome da rua ali, não sei se a pastora lembra. De hoje. Era do lado do Valdemar Jorge, o antigo Valdemar Jorge, o pessoal que é de Rolândia Antiga vai saber, que era do lado ali do Valdemar Jorge, teve aquele salão, aí a gente alugou, e Deus providenciou tudo. Foi. Que daí a gente foi lá e nas cadeiras, eu tinha loja de computador que Deus tinha me dado, que eu vou contar esse testemunho aí. Era na frente da Igreja Universal, no dia que nós tínhamos montado a igreja, eles estavam trocando os bancos. E você foi lá e comprou as cadeiras? Comprei as cadeiras, paguei R$3, lembro até hoje. Cadeira custava R$25 na época. Aí nós compramos as cadeiras, colocamos. Faltava o púlpito, eu ganhei o púlpito. Esse púlpito tá lá na... Tá lá, já foi lá em Sabá. Foi daqui, foi para Araponga, foi para Sabá. Agora tá em Araponga. Em Araponga, tem que guardar guardar aquele púlpito. Você comprou da Universal. Da Igreja Universal. A Igreja Universal abençoou nós. A Igreja Universal ficou... E nós abençoamos eles, você abençoou eles. E aí, aí começou, a pastora sofreu um pouco de perseguição lá. Perseguição muito séria, né? Muito séria. Depois que nós estávamos aqui, na avenida ali em cima... Que já ficou pequeno lá, fomos para cá. Fomos para cá, mas você sabe, aquele homem que é dono das pedrinhas lá, ele veio aí na igreja, ele chorou, porque nós saímos de lá, mas ele não queria que nós saíssemos. Só que você viu o salão lá, Fica pequeno, aquelas colunas, né? Umas pessoas altas ficavam com um bocado, os outros era um lugarzinho bem antigo, né? Bem antigo. Acho que cabia ali 30 pessoas, mas lotava. Mas ali, pastora, a presença de Deus sempre teve presente. Sempre. A gente fazia e então, lotava. Você voltou. Você falou que o Senhor falou, eu não ia saber quem é quem. Então nós começamos. Isso acontece até hoje, né? Até hoje. Nós estamos ali, falou? E outra, tudo aqui é o Espírito Santo puro, sem mistura. E qual que foi o momento assim que a pastora, assim, às vezes a pastora ficava com dúvida, porque a gente sabe que eu lembro ali que, meu Deus do céu, diabo, que a senhora falou assim, não, aconteceu. Realmente agora Deus deu o ministério na minha mão. Foi um dia que uma pessoa chegou em mim e falou assim, ligou uma pessoa aqui, você sabe que aquele tempo, eu acho que eu aluguei aquela linha de telefone alugado. Acho que foi mais por causa de você, para me te atender. E a pessoa chegou e a gente apiava de ônibus, não tinha carro. Era uma coisa terrível, não contando que eu caí dentro do buraco na linha de trem que eu tinha feito. Depois passei para cá, passei uma madrugada inteira lá no João de Freitas. Era terrível. E essa pessoa falou para mim assim, alguém ligou aqui e perguntou quanto que a missionária está cobrando para atender o povo lá no quartinho. Mas esse aí falaram. Então, eu falei assim, olha bem,
mesmo quando eu fosse uma macumbeira, né? Aí aquilo eu falei, não vou aguentar mais não, agora acho que encerrou. Se Deus quiser me usar, esse dia eu falei, se Deus quiser me Vezes, usar... meu pastor, e às vezes é necessário isso acontecer. É necessário. Às vezes a gente entra na zona de conforto, não quer decepcionar o homem, mas às vezes... Mas você vê, a área de conforto eu não tinha nenhuma, porque nós chegávamos de Araponga muitas vezes e... Eu digo assim, às vezes para a senhora tomar essa decisão. Para me tomar essa decisão. E hoje eu agradeço por aquelas pessoas, porque talvez se eles não fossem tão ignorantes comigo desse jeito, eu estaria lá. Exatamente. Até hoje. Então, graças a Deus. Esse dia aconteceu isso aí comigo, uma pessoa veio falar para mim, você perdoa, fulano, mas gente, se não fosse ele, eu não estava aqui. Claro. Foi glória a Deus. Às vezes até, né, tem que acontecer determinadas coisas. Tem que acontecer determinadas coisas para a gente... Você vê, o Espírito Santo não deixou eu pegar modelo nem para celebrar a ceia. Quer dizer, que a pastora, né, sempre fala, lá né? em cima. Cada vez que sobe os obreiros lá para levar o pão, o cálice para nós, eu lembro dessa promessa. A senhora já falou isso várias vezes. Não celebra a Santa Ceia, mas ora e deixa lá. E o Espírito Santo vai falar. Você viu? Eu não vou proibir ninguém, porque aquele dia da ceia, que coisa mais linda. Se eles estão tomando a palavra, nós estamos lido toda a ceia. Né? Pastora, nós estamos aqui quanto tempo já nesse ministério? Nessa aqui, foi bem na época da pandemia, né? 5 anos. 5 anos, né? Em novembro é 6. Eu acho que é 6. A gente veio para cá bem na pandemia. A gente veio aqui, a pandemia começou. Foi. E assim, eu lembro que assim, a gente, em nenhum momento a gente fez os cultos, a gente fazia online, né? A gente começou a fazer os cultos online. E assim, pastor, o engraçado, modo de dizer, né? Mas que Deus, eu lembro que mesmo na pandemia, nós não perdemos ninguém na pandemia, né? Não. Nossa igreja, para a glória de Deus. Bom, nós eu mesmo acho que eu peguei umas 5 vezes, não senti nada. Em Araponga nós perdemos. Foi perdido. Bruno. Rapaz novo, de uma criancinha pequenininha, ele partiu na pandemia, mas aqui eu não me lembro mesmo. E aí, nesse período aí, as igrejas tem o Sérgio, que levantou aqui, que está lá em Cambé, que vai vir contar o testemunho aqui. E assim, pastor, a gente praticamente, né, hoje o ministério da senhora já é um ministério consagrado por Deus, que assim, eu acho que daquelas pessoas que tinham dúvida do chamado da senhora, não há mais nenhum. Eu acho porque né, aquilo, se fosse do homem, teria acabado. Nossa, mas se é de Deus, está até hoje e tem dado fruto, né? Muitas pessoas aqui, a gente vê muitos testemunhos aí, e assim, o que a gente tem visto, né? Assim, pessoal, tem alguma coisa que a pastora, no meio dessa trajetória da pastora, que a pastora já parou e pensou e falou assim, eu poderia ter feito diferente, alguma coisa, não vou dizer se arrepender, mas algum caminho que a senhora poderia ter feito diferente, alguma coisa assim, que no coração da senhora fala assim, eu poderia ter feito algo diferente. Né? Diferente? Não. Esse pensamento nunca passou. Porque, na verdade, até hoje, se você falar, nós temos amanhã para resolver um problema assim, sobre a obra de Deus, eu vou falar para você, vamos orar. A pastora tem a conduta da pastora é na oração. Primeiro eu quero a resposta de oração. Porque a minha Bíblia está aberta aqui, ó. Até porque a gente não sabe a verdade, né, pastor? Não sabe a verdade. E só Deus sabe a verdade, e muitas Deus vezes. Sabe, né? Então, nós não temos nada contra as pessoas, levantou contra mim, eu tenho certeza. Mas, graças a Deus, eles levantaram contra mim, não foi contra o Espírito Santo, né? Porque o perigo é esse, né? Porque aí daquele que toca no ungido de Deus. Mas eu não fiz nada para me engrandecer, Deus entrou no meu coração e é o que está acontecendo agora. Tinha uma bandeirinha lá nas pedrinhas, não sei se você chegou a reparar, essa bandeirinha estava no meio daquelas árvores que tinha lá em cima, bandeirinha pequenininha assim, escrito, Deus é fiel. Deus é fiel. E foi tantas pessoas mandavam
Eu lembro que no dia que a gente foi fazer o símbolo, que na verdade esse aqui é o símbolo do podcast, mas aí o pessoal sabe, né, qual que é a... Não, agora o podcast... Que nós fomos... Deus é fiel, não tem... Eu não sei se a senhora lembra, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era cunhado do Wilson. Ele é casado com a filha da Dora. Chegou para pastor, como é que a senhora quer que faz o símbolo? A senhora falou, quero a mãozinha, então, que o símbolo da fidelidade é o cordeirinho que Deus deu para Abraão. Aí nós fomos lá, fizemos, naquela época não tinha internet, nada, ele foi lá e desenhou, falou, leva pra pastora. Cheguei lá à noite, era um dia à noite, mostrei pra pastora, a pastora é assim, a pastora chorou, falou, é assim que eu chorei, porque ao dia que fez o símbolo da igreja, da providência de Deus, né? Foi o cordeirinho, ai meu Deus do céu, que coisa mais linda, mas até hoje é linda, e até hoje a gente muitas vezes até chora de alegria, porque agora não choramos mais de tristeza, mas de alegria. Pastor, e qual que foi assim, a gente já vai estar finalizando, qual que o momento que marcou assim, toda essa caminhada da pastora? Qual que foi se a senhora pudesse falar assim, o momento mais marcante para a senhora? Assim? A senhora falou assim, um momento que a senhora espiritualmente assim, foi mais forte para a pastora, que a senhora viveu assim. Deixa eu ver se eu lembro. A primeira, eu que já ia fazer um aniversário da igreja, o primeiro aniversário da igreja, que foi no... Como é que chama aquele lugar lá? Foi lá no Centro Comunitário do Parigô. Do Parigô. Foi lá que foi o primeiro momento que eu vivi assim, foi o pastor Robson que pregou, né? O pastor Robson, ninguém conhecia ele, ele chegou lá e você vê, naquela época não tinha Facebook e foi humano. Não sei como... Ele revelou eu no sábado e no domingo. Então, Deus usou ele falar comigo. Ele falou assim, cadê aquele rapaz que estava, né? Aquele moço que estava aqui, eu não sei se estava com a blusa. No primeiro dia eu estava de social, eu tenho até essa foto, vou trazer no dia aqui. E se você olhar a minha foto lá, você vê que eu era perturbado. Luta espiritual que eu tinha. E ele falou pra mim, eu lembro que no dia que ele revelou, no sábado, eu acho que aquele dia a pastora deve ter ficado feliz, porque eu estava tão perseguido, o povo desacreditado, e eu não ia ir naquele dia porque eu tinha um problema crônico de sinusite. Você lembra disso? Eu lembro. Que eu tomava 15 Neosaldina para poder passar dor de cabeça. E aquele dia eu tava com tanta dor de cabeça, eu falei, eu não vou. E aí eu cheguei lá e Deus usou ele falar comigo que eu ia ser pastor. Eu lembro que o povo tudo riu. Até eu ri. Então, mas eu não, já era confirmação. Foi o dia eu senti assim, muito alegre. Não, o que eu já fiz e estou fazendo está chegando diante de Deus e eu não vou voltar atrás, não. Aquele dia. Aquele dia. Foi o dia que Deus falou comigo? Foi o dia que Deus falou com você. Olha aqui. Eu falei, confirmou, eu tenho certeza, mais cedo ou mais tarde ele vai ser pastor mesmo. E daí, isso aí foi. E daí minha mãe estava cega, a senhora lembra disso? Sim. Que daí ele falou pra mim que também, na época eu tava na loja do computador, ele falou que eu ia sair, essa promessa que hoje a fábrica é minha, na época eu entrei como vendedor. E no domingo Deus, no domingo, isso aí foi no sábado, no domingo, Deus usou ele falar comigo de novo. Eu tava de touca, tava muito frio. É isso aí, papai. E eu tava de touca, e aí ele pegou e falou, esse rapaz de touca aí. E aí foi quando ele falou pra mim que eu ia ter, que ele revelou que eu ia ser um grande empresário, não ia ser. E assim, ó, eu vou dar uma deixa aqui só pra gente encerrar. Aquele dia, eu fui pra eu tava na hora que eu fui pra minha casa. Nesse dia, na verdade, eu tava lá no domingo. Por isso que eu falo para as pessoas agora, presta atenção, você que tá me assistindo. Às vezes vai ter situação que vai chegar pra você. Eu falei isso pra uma pessoa hoje. Às vezes a pessoa fala assim, Fábio, como é que você prosperou? Graças a Deus, Deus me prosperou. Não tem como eu falar que não, porque hoje a cidade é pequena, a minha prosperidade não vem de talento meu. Todo mundo sabe, eu não tenho nem segundo grau. Quando eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz teologia, que era o que Deus tinha para mim. Mas eu não sou uma pessoa... Eu sou comunicativo, que eu creio que já era um talento de Deus, mas talento assim para ganhar dinheiro eu nunca tive. As coisas sempre veem na minha mão, eu falo para as pessoas. Sim, você é mas uma das Deus, coisas que eu né? falo assim para as pessoas, olha, presta atenção. Às vezes Deus nunca vai dar nada para ninguém sem a pessoa merecer. Ele vai testar dias antes, momentos antes, horas antes. Eu lembro que naquele dia, no domingo, eu cheguei para colocar minha mãe. Eu estava desacreditado no sábado que Deus falou que eu ia ser pastor. Minha mãe tinha ficado cega de um olho, já estava ficando cega do outro.
E eu acreditava que Deus ia curar minha mãe. E eu levei minha mãe e sentei ela no banco. Só que na hora que eu estava sentado no banco, eu escutei uma confusão lá no fundo. E nós tínhamos ganhado aquele salão. Nós tínhamos ganhado o salão de graça, porque a igreja não tinha condição naquela época. E eu fui ver o que estava acontecendo. Eu tinha recebido o aluguel de uma casa que eu morei até ano passado, eu morei nessa casa. E eu cheguei lá e esse rapaz me pagou o aluguel quando eu estava colocando minha mãe dentro do carro para levar na igreja. E ele me pagava o aluguel todo mês atrasado. Aquele dia ele veio e me deu um mês adiantado. Né? Eu ponho esse dinheiro no bolso. Eu fui lá no fundo ver o que estava acontecendo. Ele falou, olha, o rapaz que cuidava do salão falou, ó, eu emprestei isso aqui para vocês, agora subiram lá no vaso sanitário e quebraram o vaso. Falou assim para mim. E agora eu vou ter que arcar com isso. Eu falei, escuta, quanto você acha que vai ficar para arrumar? Era R$400 o dinheiro do aluguel na época daquela casa. Eu tirei o dinheiro do bolso, falei para ele, olha, tá aqui, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas eu não quero que você fale para ninguém. E na hora que eu tava voltando, o Renato, ele tava frutando pastel, falou, ó, vem cá e senta aqui, fica aqui comigo, que senão você não vai deixar Deus falar com os outros. E se tinha uma coisa que eu sempre tive, quando eu ia na igreja, eu falava, Deus vai falar comigo, Deus falar. E eu sentei na cadeira. E quando eu sentei na cadeira, o Robson revelou, acho que, eu lembro que, ele revelou a esposa de Gisele, a Daniela, revelou a Daniela e tal. E eu lembro que daí ele falou, esse rapaz que tá aí de touca. Aí levantei, ele falou assim, todo mundo olhou, mas de novo, né? Que todo mundo sabia quem que era, ele não sabia porque eu tava E ele falou assim, ó, Deus tem 3 chaves na tua mão. Deus vai colocar primeiro uma e depois 2. E eu tava com meu casamento marcado, não ia fazer festa, porque eu não tinha dinheiro para fazer festa. E ele foi falando para mim que você é um grande empresário, tal. E eu tava ali pedindo para a cura da minha mãe. Eu falei, Deus, quer saber da cura da minha mãe? Ele falou assim, olha, Deus vai fazer tudo isso para você, porque hoje ele te pediu algo que não é nada perto daquilo que ele vai te dar. E você foi lá no fundo e entregou. E Deus moveu o mundo hoje para te entregar essas 3 chaves. E ele falou assim, ó, e eu vejo uma data, falou a data do meu casamento, e falou que naquela data Deus eu ia ganhar uma grande festa. Eu não ia fazer porque realmente eu não ia fazer, mas ele ia me dar. E falou isso aí, e eu lembro que aí ele falou que Deus ia me dar essa festa. E nesse momento, aí eu falei, eu quero saber da cura da minha mãe. Ele falou assim, olha, e você fez um voto, e eu tinha feito um voto no sábado à noite, na beira da minha cama. Eu falei, se o senhor curar minha mãe, e eu quero que ela veja eu pregando. Ela já viu várias vezes. Eu quero que ela veja eu pregando, senão eu não vou pregar. E Deus falou assim, ó, o voto que você fez, que é impossível para o homem, Deus vai cumprir. Agora trata você de cumprir o teu. E eu lembro que uma das coisas também que eu pedi, que eu falei assim, se o senhor me der todo esse dinheiro, eu vou ajudar a fazer uma das maiores igrejas dentro dessa cidade. Eu lembro que eu pedi isso aí para Deus. E Deus virou para a pastora na hora e falou, vai se levantar uma pessoa ligada à política. Chegou a ganhar o terreno, mas pegou de volta. Mas Deus deu de outra forma. Mas Deus deu de outra forma o terreno para a igreja. Como Deus cumpriu, né? Cumpriu, porque Deus... Uma coisa que eu vou falar para você, às vezes você fala assim, olha, Deus prometeu que eu ia ser um grande empresário. Se o homem falhar com você, Deus não vai falhar. Deus prometeu para a pastora, cumpriu. Então, pessoal, deu um gancho aqui no testemunho da pastora, que foi o dia que ela falou lá que foi... E Deus cumpriu tudo, pastora. Tudo que aconteceu. Hoje eu tenho 3 empresas. Tudo que Deus fez aí, as 3 chaves. Eu tenho o filtro, tenho a terraplanagem e tenho uma fábrica de aditivo. Mas aconteciam uns milagres assim, então, que a gente... Agora eu estou querendo que aconteça. Você lembra do computador que você vendeu? Nossa, isso aí eu vou contar. Se eu vou contar, vai ter muito. Meu testemunho é muito grande. Tem coisa que até hoje eu falo para as pessoas. E o bom do meu testemunho, que é pastor, todo mundo conhece aqui na cidade, todo mundo conheceu. Pastor, então hoje, para a glória de Deus, esse grande rebanho que Deus colocou, cumpriu também tudo na vida da pastora. Tudo. A gente está aqui hoje, infelizmente, ano passado não foi um ano de percas, né? Nós tivemos percas. Sim, meu marido, do esposo da pastora, meu pai. Mas a gente vai continuar na obra de Deus. Pastora, eu queria que agora, ali a câmera, aquela câmera está de frente aqui para a pastora, a senhora deixa um recado para quem está ouvindo a pastora. De tudo isso que a senhora passou, de tudo que a senhora vivenciou. A senhora vai fazer uma oração final aí pra gente. Se a senhora quiser deixar uma palavra, agora a senhora está toda liberada com a pastora. Amém. Glória a Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus
10, 19 e 20, te disse: mas quando vos entregar, não vos dê cuidado como o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós que fala, mas o Espírito do vosso Pai fala em vós. O recado que eu tenho que deixar para as famílias, que permaneça firme e sempre não faça breganha o Senhor. A palavra que o Senhor mais ouve quando sai da nossa boca: eu aceitei o Senhor, venha o que vier, eu vou ser mais que vencedora em Cristo Jesus, ou mais que vencedor. Se nós estamos falando para alguém que tem filho nas drogas, quem sabe pessoa desenganada da ciência médica, quem sabe pessoa até aprofundada em pior do que droga, o mundo do crime, não te preocupa, mas entrega, lança tuas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos aqui em frente o pastor Fábio, ele está em frente a mim aqui, acho que é os nossos testemunhos, que olha, coisa tremenda. Se Deus fez na nossa vida, não é porque nós merecemos. Malaquias disse, Malaquias 3 e 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então nós temos que saber, nós temos um Deus que zela por nós. E como nós já falamos no início aqui, quem sabe a mãe colocou a peça de roupa, fotografia, colocou em cima da mesa, ou está com a mão nessa foto. Nós queremos que a glória do Senhor enche, não é só o Brasil, o mundo inteiro. Nossos políticos, nossas autoridades constituintes, civis, militar, eclesiástica, nós temos parado o tempo para orar, para buscar a presença do Senhor, e com certeza o céu está aberto e nós podemos dizer que o Brasil está de parabéns, porque Deus levantou um povo que tenha coragem de orar. Que Deus abençoe a todos. E se for para me agradecer, só tem que viver na minha boca a palavra gratidão pelos pastores, pelos diáconos, pelas diaconisas, pelos intercessores, esses meninos que mexem no som, essas crianças, esses adolescentes. Eu não subi aqui em cima ontem, mas tinha mais de 30 adolescentes aqui. Tinha. O Henrique veio lá. O Henrique lá de Londrina de vem. Londrina, vem dar a palavra para as pessoas, porque na verdade a palavra tem que ser dada mesmo, não é para vender o evangelho. Irmãos, Deus colocou tanta gente importante na minha vida que eu só tenho que agradecer, gratidão, e o meu português é muito fraco para agradecer a todos, mas eu sei que todos estão debaixo das potentes mãos do Senhor. Vamos orar para que vocês vão vir? Grande Deus e eterno e soberano Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti e o Senhor, Pai querido, sabe. O Senhor conhece o nosso presente, passado e futuro. O Senhor sabe que tudo que foi falado aqui é verdade pura. E a partir desse testemunho, Pai, o Senhor vai derramar mais chuva de bênção. É chuva de bênção recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor entra nos hospitais, nos UTIs, CTI, Casa de Saúde, Instituto do Coração, Hospital do Câncer. Vai tocando, Pai querido, nos nossos policial, meu Pai querido. Vai tocando nas autoridades, meu Deus querido. Vai estendendo a tua mão de poder, vai ungindo essa água. Meu Deus, a água do chuveiro. A hora que essa pessoa for tomar banho, as doenças vai tudo para o ralo. Porque quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra do Senhor disse lá em Êxodo 23, o verso 25, servireis o Senhor vosso Deus, e o Senhor abençoará o vosso pão e a vossa água, e tira do meio de nós as enfermidades.